Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo dois cirurgiões, né? Uma cirurgiã e um cirurgião e médico também, né? Para mais um episódio, vamos falar sobre cirurgia ortognática e as cirurgias estéticas da face. Eu estou falando do Dr. Alan Panarello, que é bucomaxilo e médico, e da doutora Carolina Ventura. Meus amigos, um prazer imenso recebê-los aqui. Eles só estão aqui por conta de um curso, viu, gente? Senão não estaria. A agenda deles é difícil. Professor, um prazer imenso recebê-lo depois de Goiânia, que nós estivemos junto, agora aqui em São Paulo, na nossa casa. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu de estar mais aqui, uma vez, numa ocasião, dividindo com vocês sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é a cirurgia ortognática, a cirurgia bucomaxilofacial e a cirurgia estética. E pode ter certeza que eu venho toda vez que você me chamar. Vai ser uma honra, pô. A honra vai ser toda minha, com certeza. Professora Carolina Ventura, mais uma vez por aqui, teve recentemente aqui no nosso podcast, sempre bom recebê-la. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu falei que eu gostei tanto que eu ia voltar. E voltou. Essa tá paga. Obrigado pela presença mais uma vez. Vamos falar de cirurgia ortognática e desse tema que eu acho que dentro da bucomaxilo vem trazendo assim muito conteúdo, que são as estéticas da face, cirurgias, né, estética da face. E, inclusive, vocês têm um curso, né? Amanhã vocês vão estar fazendo esse curso aqui em São Paulo, né? Sim, a nossa 22ª turma, nossa 5ª temporada, alunos de praticamente todos os estados do Brasil, alunos, inclusive, do exterior, vários alunos realmente de fora do Brasil. E é um projeto fantástico, que eu, Lucas e Carol temos desenvolvido eles há alguns anos, né? Trabalhando sobre as cirurgias da região cervical, lipoaspiração, platismoplastia e o deep neck e o neck lift, cirurgias um pouco mais complexas, vamos assim dizer. E é um trabalho realmente de excelência, de qualidade, que a gente faz com muito prazer, né? Realmente é um encanto trabalhar com esses dois. Carolina é fantástica de trabalhar com ela. Pois é, cara. Você sabe que a primeira vez que eu já falei pra Carol que eu vi ela foi em acho que foi no Copac que eu entrevistei você a primeira vez, né, Carol? Foi. E era de um tema também ligado à cirurgia, né, de estética. A gente como grupo, né, a gente se desenvolveu bastante nesse sentido. E é legal falar que a nossa curva acompanhou muito a curva do que está acontecendo. Então, a nossa primeira turma foi em 2020, naquela coisa da pandemia. A gente não sabia se ia ter ou não ter curso, todo mundo de máscara afastado. E as cirurgias estéticas evoluíram muito, assim como a gente, assim como o nosso projeto, assim como o curso. Então, a gente foi entendendo a importância disso para o paciente e para os nossos resultados. Então, a gente brinca hoje que não existe uma cirurgia ortognática sem que eu, pelo menos, pense e avalie a necessidade de um procedimento adjunto, né? Então, acho que a nossa história é muito legal porque ela acompanhou, né, Alan, tudo isso. Ah, com certeza, né? Hoje, a cirurgia ortognática, professor, ela já vem, acho que de casa o paciente já vem requerendo esse refinamento. Mas eu não sei falar do passado, eu estou dentro da especialidade faz pouco tempo, 10 anos, 12 anos. Não tinha isso, né, no começo da cirurgia ortognática, ninguém se falava nesse refinamento, né? É claro que a cirurgia ortognática ela é um procedimento funcional. Isso é a base da cirurgia ortognática. Ouvindo de você que tem esse campo da estética, até meio que parece que é contraditório, né? Porque alguns colegas falam da estética, né? Ela é, na essência, uma cirurgia funcional que visa corrigir o posicionamento dos ossos da face, no caso, a maxila e a mandíbula. Ponto final. Ponto final. O que se tem é que, com certeza, quando você readequa a posição de uma maxila ou de uma mandíbula inalterada, ou porque ela é pequena, ou porque ela é grande, ou porque é assimétrica, evidentemente, seguindo as normas de planejamento computadorizado, você vai ter o belo, você vai ter o mais harmônico, o mais simétrico. E aí, de forma que ela tem um viés estético, porque você melhora a estrutura dento-crânio-facial do paciente. Óbvio, mas a gente sabe também que a motivação do paciente é estética. Isso eu não nego. A maior parte. Isso eu não nego. É lógico que trata-se de uma cirurgia integralmente funcional. Senão, os planos de saúde não... Sim, não teria como indicar a cirurgia. Não indicariam a cirurgia. Sim. Mas nós compreendemos muito bem, porque como a cirurgia ortognática é uma cirurgia de um pós-operatório, muitas vezes complicado para alguns pacientes, e que gera nos pacientes muito temor o pós-operatório,
mesmo com os avanços técnicos dos últimos anos, nós compreendemos que muitas vezes o gatilho que faz o paciente fazer a cirurgia é a estética. É o paciente que tem um queixo grande, ele quer ter um queixo normal. Tem uma mandíbula pequena, ele quer ter uma mandíbula proporcional. Quem tem uma assimetria, quer corrigir sua assimetria. Isso é funcional, mas se torna estético. Porque você devolve ao paciente aquela estrutura que ele tinha que ter se ele não tivesse a alteração. Então, a motivação é estética, mas é uma cirurgia funcional. Mas, evidentemente, é claro, é impossível nós não pensarmos na estética do nosso paciente. Isso é óbvio. Então, é uma negligência, no seu ponto de vista, o cirurgião hoje fazer uma ortognática e não olhar a questão estética do paciente? Não vejo, porque quando você vai tratar um paciente e você vai associar um procedimento estético à ortognática, você tem sempre aquela situação de você estar trabalhando com um paciente mais maduro, que já tem inadequações do envelhecimento facial próprias, e que a cirurgia ortognática não vai resolver. Por exemplo, se o paciente tem acúmulo de tecido mole na região cervical, muitas vezes não é a ortognática por si só que vai resolver essa região cervical inferior do paciente. Se o paciente tem bolsas de gordura nos olhos, se o paciente tem pitose da sobrancelha, por exemplo, ou se o paciente tem uma alteração no nariz, não é a ortognática sozinha que vai resolver essas situações. Não vejo muitas vezes como uma negligência. Eu vejo como muitas vezes o fato de que você associar a estética ao paciente, você sim pode melhorar em muito os resultados. Isso sem sombra de dúvida, né? Carol, você quando vai operar um paciente de cirurgia ortognática, esse olhar na estética, você carrega com você em poder indicar ao paciente, de repente, algum refinamento? Ou você só abre mão desse arsenal se o paciente vier com a queixa? Porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes e eu acho que a sensibilidade de você entender qual é o perfil do paciente. Então, se é um paciente que ele tem a queixa funcional ou tem uma queixa estética pequena e ele é aberto a isso, eu já pontuo no meu planejamento, porque eu sei que no pós ele vai se queixar. Ele vai começar a reparar que aquela ruguinha que ele não, né, ele vai reparar. Então, já no meu planejamento eu já coloco, olha, se você quer realmente um resultado fantástico, a gente precisa dessa etapa. Mas, se é aquele paciente, geralmente do gênero masculino, que tem uma grande deformidade e que ele é uma pessoa que não é já tão, né, ligada na estética, eu já vou com mais calma para não assustar o paciente. E falando na procura, até eu lembrei, esse artigo eu coloquei na minha aula do COBRAC do ano passado, que ele fala da evolução dos últimos 10 anos da busca do paciente. E aí um dado bem interessante é que mudou antes o que era uma busca funcional, a maioria dos pacientes. Hoje é uma busca estética, porém, ele correlaciona aqui, quanto maior a deformidade, então, quanto mais classe 3, né? Aquele paciente que tem o queixo muito projetado, ou ao contrário, um paciente de apneia severa. Quanto mais severa for a deformidade, menor é a preocupação estética desses pacientes num primeiro momento. Então, o paciente que é muito classe 3, ele quer realmente colocar os ossos em posição, mastigar. Ele quer perder aquela face da deformidade. Ele tá pouco preocupado com os detalhes. Por outro lado, aquele paciente que tem uma deformidade muito pequena, que seria, às vezes, um caso que ele poderia escolher tratar de forma conservadora, esse paciente tem uma motivação e um grau de estética muito maior. E talvez aí é um ponto da gente tomar muito cuidado, de tanto planejar com o paciente, mostrar para ele todas as opções, alinhar a realidade e expectativa, né, para ele saber até que ponto o tratamento vai e o que ele precisa. Porque, às vezes, o paciente olha a foto na rede social, ele acha que ele vai internar no hospital, fazer a cirurgia, acordar e ir embora daquele jeito. Então, tem que mostrar para ele que é toda uma construção. Professor, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se já foi feita essa pergunta para você, mas eu acho que já. Quando você vai associar a cirurgia ortognática com algum procedimento estético, como que é feito esse planejamento, já que você vai mexer na face desse paciente, né? Seja com um implante facial, enfim. O planejamento desse paciente, já que
ele vai ter que passar por um período de inchaço, você vai mexer na pele. Como que você consegue entregar ao paciente esse resultado diferente do paciente que depois que ele está recuperado e você vai fazer uma intervenção só de estética, sendo que você já tem uma movimentação ali de estrutura óssea, esse paciente já está mexido, vamos dizer assim, eu não sei qual que é a palavra certa. Sim. Como fazer esse planejamento e no final ainda você entregar um resultado para ele? Aí, o planejamento da parte tradicional ela não muda. Né? Não muda. A parte ortodôntica, a parte da ortodontia pré-operatória, a parte do planejamento virtual, a magnitude da movimentação óssea, isso acaba não alterando. Quando a gente fala muito sobre estética, é bom fazer uma diferenciação entre um procedimento que seja meramente estético de um paciente que seja anti-envelhecimento, por exemplo. Né? Uma coisa, por exemplo, é um paciente mais maduro que vai fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, que tem uma queixa de uma queda de sobrancelha e um excesso de pele das pálpebras superiores e inferiores. Ou seja, um paciente que tem que fazer uma frontoplastia e uma blefaroplastia, por exemplo, superior e inferior. Eu sei que esse paciente precisa fazer esse procedimento pela maturidade facial que ele está apresentando, que é uma coisa que não tem a ver com a deformidade que ele apresenta, por exemplo. A essas situações, muitas vezes, eu acho oportuno você dividir os procedimentos. Você faz a cirurgia ortognática, tradicional, apesar que eu já tenho alguns casos que eu tenha feito isso, mas geralmente você divide os procedimentos. Então, por exemplo, eu quero fazer um tratamento de rejuvenescimento do terço superior da face na área dos olhos. Faça a ortognática, tradicional, perfeitamente. Explique para o paciente que ele tem essa necessidade de fazer esse procedimento cirúrgico e, em um segundo momento, você faz essa cirurgia. Uma cirurgia que a gente tem muita tendência de fazer associado à ortognática no mesmo momento é a lipoaspiração e a platismoplastia, porque realmente é um procedimento que, perto da cirurgia ortognática, é um procedimento pequeno, entre aspas, de um custo biológico baixo ao paciente para realizar o procedimento cirúrgico. Então, eu acho que muitas vezes isso é oportuno. E muitas vezes o que eu faço é, como a Carol falou muito bem, é compreender o que o meu paciente quer. É compreender o que ele quer. Muitas vezes, e é interessante, você faz uma consulta adequada com o paciente e em algum momento ele vai te dar uma abertura. E com a experiência, você já tem experiência para entender quando ele te dá uma abertura para fazer um procedimento estético. Muito simples. Eu vejo que o meu paciente precisa, por exemplo, fazer um procedimento a nível cervical junto com a cirurgia ortognática. Muitas vezes eu espero o paciente jogar uma isca para mim, como doutor, tudo bem, eu vou fazer a cirurgia e como é que fica a minha papada? Aí é o momento que o paciente te deu uma abertura para você explicar para ele que a gente pode fazer o procedimento associado à cirurgia ortognática. E isso eu não vejo nenhum tipo de problema. Né? As próteses faciais, da mesma maneira. Muitas vezes o paciente ele faz uma queixa para você que você sabe que a cirurgia ortognática em si não vai resolver. Eu sou classe 2, tenho a mandíbula pequena, eu quero fazer uma cirurgia ortognática, está tudo bem, bem indicado, está ótimo, tal, e eu quero ter o ângulo da mandíbula forte. Aí ele já me deu uma deixa. Tipo assim, se você quer ter um ângulo mandibular mais marcado, eu vou poder te ajudar se você for fazer, por exemplo, uma ortognática associada a próteses customizadas de ângulo de mandíbula. Então, muitas vezes, a gente, de maneira muito sutil, muito elegante, espera os gatilhos do paciente para que o paciente realmente fale para você o que ele precisa e você vê se isso se encaixa oportunamente. Assim como eu tenho pacientes que têm queixas absolutamente bizarras em relação ao procedimento e que você tem que segurar o paciente para dizer, calma, não é assim, eu não posso fazer tanta cirurgia em você. Então, muitas vezes, é interessante você fracionar o procedimento. Alan, eu quero fazer uma pergunta. E quando a gente fala, por exemplo, de procedimentos não invasivos, né? Os preenchedores, enfim. Como que você aborda o paciente num pós para que ele entenda que você não está corrigindo um erro da cirurgia com o preenchedor e sim é um complemento de algo que é a cirurgia? Você já mostra isso num planejamento virtual? Você aguarda para ter essa conversa? Como que você aborda esse tipo de situação? Eu, geralmente, da mesma maneira, geralmente o paciente ele solta para você algumas informações, às vezes de maneira até inconsciente do que ele queira. Né? E acho que depende muito do tipo de preenchimento que a gente está falando. Né? Um preenchimento labial, por exemplo, ácido hialurônico região do o preenchimento labial o preenchimento labial é muito aceito, especialmente pelas mulheres. Né? Ele é muito bem aceito, o preenchimento labial. E, evidentemente, eu abordo isso com a paciente quando eu percebo que a paciente tem uma necessidade de fazer um preenchimento, só que geralmente eu deixo para um segundo momento.
O preenchimento labial é um procedimento que eu vou deixar para um segundo momento, Sim, que eu não mas vou fazer essa nada. conversa com a paciente, para ela não entender que foi uma deficiência da cirurgia, sim, que era algo que seria necessário. Você já faz antes? Faço. Já comento que o lábio é fino, comento que o lábio é pequeno, comento que a maçã do rosto do paciente não é tão bem marcada, comento, no caso, que o ângulo mandibular do paciente não é tão bem marcado. Então, de maneira sutil, eu vou já vai conversando alinhando a com o expectativa paciente, da já vou realidade. alinhando, como é de bom tom a gente sempre calibrar as expectativas com os nossos pacientes para qualquer tipo de procedimento, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Né? E, ao mesmo tempo, eu vou levando o paciente a falar para mim as coisas que ele quer. E como a gente já é conhecido por trabalhar com estética, geralmente o paciente fala. E muitas vezes o paciente te procura justamente por isso. Porque ele quer fazer uma coisa diferente. Ele quer fazer uma ortognática associada a um procedimento estético no momento, ou ele quer fazer uma ortognática associada a um procedimento estético num segundo momento. Eu tenho pacientes que eu já fiz. Ortognática, maxila, mandíbula e mento. Depois, prótese de ângulo de mandíbula. Depois de um tempo, lipoaspiração. Depois de um tempo, frontoplastia. Depois de um tempo, blefaroplastia. Você falou de 2 procedimentos que você associa à ortognática. Um é... Não, são vários os tipos, mas assim, geralmente o que normalmente mais... O que lipo assim, de papada? Lipoaspiração submandibular é um ótimo procedimento para ser E o outro associado qualquer? junto com a ortognática. Próteses faciais Sim, é um tipo de procedimento. A rinoplastia... Platismo, ele falou. O platismo, é isso que eu quero saber. O que é A procedimento lipoaspiração simplesmente é a remoção da gordura. Né? E a platismoplastia é o fato quando você faz uma modificação no músculo platismal, ou platisma que o paciente tem, porque muitas vezes o componente da papada do paciente, parece que papada é um nome feio, mas pegou, né? O componente da papada do paciente muitas vezes não é gordura, é envelhecimento, é pitose facial. Então, muitas vezes, o acúmulo de tecido que o paciente tem não é um acúmulo de gordura, é simplesmente um processo de envelhecimento facial que acontece. Mas a minha pergunta é o seguinte: uma vez que você mexeu na mandíbula do paciente, você fez um planejamento antes desse paciente operar. Outra vez você, seja recua, avançou, muda o que você colocou no planejamento lá antes com relação a esse procedimento que você vai fazer aqui, porque mexe nessa região, Sim, ok? mas acontece o seguinte: o planejamento da cirurgia ortognática, você vai para a cirurgia sabendo tudo que vai ser modificado, milímetro por milímetro. Muitas vezes, numa lipoaspiração, eu não sei a quantidade de gordura que eu vou tirar do paciente, ou eu não sei o quanto que eu vou esticar. Isso é lá na hora. Do paciente. Isso é um pouco mais na hora. E você faz no final da ortognática? Sempre no final da ortognática. Eu recomendo sempre que todo procedimento estético ele deva ser feito no fim da cirurgia ortognática. A não ser evidente, uma bichectomia, você faz junto com a cirurgia ortognática. Pode pôr em risco, professor, essa cirurgia ortognática associada a esse procedimento relacionado? Não influencia? Não. É feito como? É com uma cânula? Como que é? A lipoaspiração é feita com cânula, cânulas rombas. E não tem preocupação de ter algum tipo de movimentação ali com relação na verdade, assim, fixação? não muda. São planos diferentes. São planos né? diferentes. São 2 cirurgias do mesmo paciente. Eu falo para os pacientes. Uma é uma cirurgia praticamente de osso, placa e parafuso. É uma cirurgia interna, feita por dentro da boca. A lipoaspiração é uma cirurgia feita a nível de baixo da pele, é uma cirurgia cutânea. Ela é feita com acessos pela pele, de forma que você nem faz um acesso intrabucal para fazer uma cirurgia dessa. E a platismoplastia, basicamente, é uma incisão que você faz na região anterior. Pós a lipoaspiração, você acessa o músculo platisma, você remove o excesso do músculo platisma e sutura o músculo platisma. Essa é basicamente a platismoplastia. E ela encaixa muito bem nos pacientes. Realmente. As cirurgias cervicais, elas encaixam muito bem em cirurgia ortognática. Muda o pós-operatório desse paciente? Muito pouco. Existem cuidados adicionais, obviamente, que devem ser feitos, estão extremamente importantes. Não vamos nos iludir em relação a isso. Mas eu falo para o paciente assim, que toda cirurgia tem um custo biológico. O grande custo de toda cirurgia ele é biológico. Então, quando você agrega, por exemplo, uma lipoaspiração ou uma lipoaspiração com platismoplastia a uma cirurgia ortognática, eu acredito que o custo biológico não é tão alto assim, perto de uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia óssea, relativamente mais traumática, mesmo com as técnicas melhores que há 10, 20 anos atrás, ela é uma cirurgia imensamente mais traumática que uma lipoaspiração com platismoplastia. Então, muitas vezes, o que você explica para o paciente é que ele vai ter que ter cuidados adicionais.
né? Ele vai ter que usar uma faixa, ele vai ter que usar uma tara, ele vai ter que fazer drenagem. Ou seja, ele vai ter que associar 2 pós-operatórios da mesma cirurgia. Ele vai associar o pós-operatório da cirurgia ortognática ao pós-operatório da cirurgia de lipoaspiração com platinoplastia. Mas, como eu disse, não é um custo biológico muito grande para o paciente. Bem indicada e bem executada, não é um procedimento que vai realmente agregar ao paciente um tempo maior trauma. de afastamento de trabalho ou da escola dele, enfim. Não é uma coisa que vai ter um custo biológico muito alto para o nosso paciente. Esse tipo de procedimento tem que estar... O hospital tem que estar ciente desses procedimentos que vai ser feito, né? Junto com a ortognática. Eles sempre sabem de tudo. Mas a gente vê alguns casos que o pessoal sai com a cirurgia pronta da ortognática e ganha alguns... ganha parte de lipo de papara, tem cirurgião que consegue fazer lá o paciente. É bem arriscado esse tipo de... Eu acho deselegante, fala, Carol. Então, no começo... Não tinha? Fazia... E a gente até conversava com a equipe de anestesista particular que a gente tem, e eles entenderam junto com a gente que tratava-se de um passo do planejamento da ortognática, a lipo, né? Então, no começo a gente fazia junto, porque como o anestesista, o nosso, né, recebia a cirurgia particular, Sim. não cobrava a mais do paciente por entender que estava inserido no planejamento dele. Mas, acho que com o boom, né, como tudo que fica muito na moda e as pessoas acabam perdendo... hospital já... E aí o hospital entendeu que não, que isso não é parte do procedimento. Alguns até sim, outros mais chatos não. Então, o interessante é que você informe, sim, a equipe de anestesia, o hospital, enfim. E isso acaba tendo um custo adicional para o paciente. Não tem jeito. Sim. E eu acho que é oportuno você avisar. Não dá mais para um dia de hoje, né? Vou falar brincando, né? O anestesista sai da sala, você vai lá rapidinho e faz ali. O anestesista tem que ser muito amigo, né? Mas eles são. Eu acho que... Mas se a enfermeira-chefe, por exemplo, centro cirúrgico, vê... Quanto tempo isso na cirurgia encarece, assim, com relação ao tempo? Você fazer... Tempo cirúrgico? Do procedimento. Nossa, uma cirurgia de meia hora, dependendo. É que a gente troca os campos, troca a luva, claro. abre o material estéreo. Sim, com então certeza. Você tem toda essa troca. Mas assim, não vai aumentar em 50% o tempo da cirurgia, não vai aumentar em 30%, não vai aumentar em 20%. Lógico, depende. Coisa de 30, 40 minutos no total, no máximo. No máximo. Hoje a cirurgia ortognática, a gente fala aqui que é a cereja do bolo, né? Da bucomaxilo. Mas a estética, ela tá pegando um pedaço dessa cereja aí, tá crescendo bastante dentro da bucomaxilo. Mas a gente percebe que a bucomaxilo ainda tem uma certa, não sei, resistência, preconceito, né? Com a cirurgia estética. O bucomaxilo, se ele colocar no currículo dele que ele tem ROF, parece que dentro da bucomaxilo ele já é meio que deixado de lado. Como que você enxerga isso? Mas uma coisa é ROF, com todo respeito aos colegas. Mas é porque outra quando você coisa fala... é o bucomaxilofacial que faz uma cirurgia estética. Mas ela não é só cirurgia estética. Às vezes, para melhorar um caso, a gente precisa de um não invasivo. Sim, então tudo bem. Mas aí você está inserindo esses não invasivos na cirurgia estética facial? Como você denomina isso, se não é ROF? Olha... agora foi ROF é ROF. ROF é harmonização. Não envolve procedimentos cirúrgicos. São procedimentos injetáveis, são procedimentos... Harmonização orofacial, Exato. que é o que é a ROF. Exato. Eu não vejo a ROF como... Cirurgia estética da face. Não vejo. Mas você vê não invasivos dentro da cirurgia estética da face. Mas quando eu digo não invasivos, eu quero dizer botox, bioestimulador, preenchedor, fio... Mas aí você chama eles do quê? Você coloca eles em que grupo, se não é na ROF? Eles são da ROF. Não tem outro grupo para eles. Eles são ROF. Você não é da ROF. Eu sou especialista em ROF, porque quando abriram a especialidade, fizeram um cadastro das pessoas. Então pediram os cursos que a gente tinha feito. Eu tinha mais curso dado do que feito. E aí eu entreguei a documentação e eu tenho o título de especialização em harmonização orofacial. Na bucomaxilo, no começo, eu acho que você era odiado, não era, não? Não, eu sofria piadinhas de todos os tipos. Hoje você é amado, mas no começo eu acho que você era odiado. Mas assim, eu compreendi o processo. Então era muito comum, por exemplo, a gente estar dando uma aula ou fazendo alguma coisa, algum amigo, né, mandar uma piadinha, tirar uma foto nossa, modificar a cor do jaleco, né, fazer algumas piadinhas. Mas são todas brincadeiras, tudo entre amigos. Eu acho que não tinha nenhum tipo de problema. Mas você lembra as primeiras turmas? Quando você sempre fazia a mesma pergunta. Quem faz algum tipo de preenchimento?
ninguém levantava a mão e as pessoas até se olhavam assim para julgar quem levantou. Hoje a realidade é outra. Uma coisa mais comum, as pessoas entenderam que é uma maneira fácil, tranquila, de você agregar resultado ao seu paciente ou muitas vezes ao seu consultório. E está tudo bem. Em algumas turmas, né, Alan, você vai falar melhor do que eu. A estrela do curso era a lipo. Do nada, a estrela virava o preenchimento com gordura. Porque todo mundo ficava fascinado, com aquilo. Com a facilidade, com os bons resultados que a gente tinha, com uma coisa que é muito hábil ao cirurgião bucomaxilofacial. Né? Hoje eu acho que o buco, como tudo que é muito novo, gera muitas vezes algum atrito, muito por desconhecimento, muito eu não comi, não gostei, eu não quero saber disso. E hoje eu acho que a harmonização, no campo do que a gente entende o que é harmonização orofacial, eu acho que o bucomaxilofacial ele entende bem a situação. Assim como, por exemplo, um cirurgião plástico entende bem o que o dermatologista faz em face. Ele entende bem. O cirurgião plástico faz a cirurgia e o dermatologista, lógico, uma comparação que você pode entender ela como esdrúxula ou exagerada ou não, mas, a grosso modo, não quero ser simplista, mas é isso. O dermatologista faz procedimentos estéticos, faciais não invasivos e o cirurgião plástico faz a cirurgia plástica propriamente dita e está tudo bem. E eles convivem juntos e está tudo bem. Eu não vejo nenhum tipo de problema. Agora, o que realmente eu concordo com os colegas bucomaxilofaciais é que realmente é muito temeroso você fazer cirurgias estéticas por profissionais que não têm a correta formação cirúrgica da área da bucomaxilofacial. O problema é que os problemas que vinha à tona da odontologia, né? Não sei se eu estou sendo muito crítico, mas vinha muito da ROF, né? A maior parte dos problemas que, pelo menos no meu ponto de vista, que acabava meio que defamando a odontologia, a gente estava muito ligado à ROF, né? Porque, por exemplo, quer ver? Vamos discutir uma complicação que acontece com todo mundo. Sim. Tá, mas vamos discutir uma coisa. Uma coisa é um profissional da ROF bem formada que vai fazer, por exemplo, um preenchimento labial e ele evolui com uma grande complicação. Não é um procedimento cirúrgico. É um procedimento que faz parte do rol de atuação dele e é um procedimento ao qual ele teve formação, vamos assim imaginar. Outra coisa é você ter uma necrose de nariz causado por uma rinomodelação Full HD ou qualquer nome que se dão a isso, em que o colega ele mistura ou tenta misturar pequenos passos da cirurgia da rinoplastia a preenchimento e você tem um caso de necrose. Aí realmente é muito complicado essa situação. Porque eu não acredito realmente que esse profissional tenha formação e curva de aprendizado para fazer esse tipo de procedimento. Então, uma coisa é uma complicação advinda de um procedimento não cirúrgico. Outra coisa é uma complicação advinda de um procedimento cirúrgico que pode acontecer com qualquer um, mas de uma pessoa que não tem essa formação para tal. Eu acho que isso é que torna tudo muito problema e joga todo mundo no mesmo saco. Eu acho que isso gera isso. Fala disso, só coloque a mão no que você sabe tratar a complicação. Sim. Se aquilo complicar, você sabe resolver, ótimo. Se não, se você vai depender de outro profissional ou de outra especialidade, não é para fazer. Assim como, desculpa, vamos ser polêmico, já que você comentou. Eu, pelo amor de Deus, vou ter que tomar muito cuidado com o que eu falo. Eu já acompanhei algumas complicações de lipoaspiração que foram abordadas por colegas médicos em hospital. E eu, sinceramente, me pondero muito e falo essas palavras com muita precaução, porque eu acredito que muitas vezes algumas condutas cirúrgicas tomadas foram muito agressivas. E não você poderia ter ajudado aquele paciente com aquela complicação de uma outra maneira. De uma outra maneira. E eu não sei o que gera essa situação tão crítica, por exemplo, de um paciente chegar com um hematoma e o colega fazer uma cervicoplastia no paciente total, fazer uma traqueostomia e internar o paciente na UTI, por exemplo. Eu não vi o caso, está tudo bem, mas muitas vezes eu imagino o viés que gera esse tipo de situação, você entendeu? Essa semana, não sei se é antigo isso, ou pelo menos eu vi essa semana, acho que era um dentista fazendo dentro do consultório, uma lipo numa paciente no abdômen.
Isso não pode. Isso não pode. Você chegou a ver isso ou não? Não, mas isso não Nós pode. chegou a ver? Não, esse não. Essa Não semana eu vi Isso é no... exercício legal da profissão. É, Não é isso que a gente defende. Dentro do Exato. consultório Não é isso que nós odontológico. defendemos. Né? Isso é exercício legal da profissão. Nós não defendemos a realização de nenhum procedimento cirúrgico ao qual o bucomaxilofacial não esteja legalmente habilitado a fazê-lo. Uma coisa é você compreender que você tem, com treinamento, capacidade de fazer tal procedimento. Outra coisa é você compreender que regras devem ser respeitadas. E nós trabalhamos assim. O que a gente briga, por exemplo, vou usar o exemplo da blefaro. O bucomaxilo é o profissional responsável, dentro de um hospital, seja SUS ou convênio, é aquele que vai ser acordado e chamado nas madrugadas para avaliar e operar uma fratura de órbita. Para uma fratura de órbita, você faz acessos em pele, então você faz uma incisão. E aí, esse mesmo profissional, quando trata-se da estética, Não pode. palpebral não pode. Então, aí a gente questiona. Agora, outras áreas do corpo, né? Abdômen, isso não é a nossa intenção brigar por Jamais. isso, nem nunca foi. E é ruim porque esse tipo de profissional traz os holofotes de uma maneira muito negativa para brigas justas que a gente tem, né? Claro, e hoje é tão tranquilo. Você quer fazer um enxerto de gordura? Quer fazer um enxerto de gordura? Precisa de muita gordura? Chame um colega médico para tirar o enxerto para você, divida a responsabilidade. Divida a responsabilidade, entendeu? exato. Trabalhe com segurança a situação para que todo mundo saia satisfeito disso, para você não ter nenhum tipo de problema. Sabe? E acho que isso é a grande situação. E o que ele falou de muitos problemas no início serem correlacionados a profissionais da ROF, talvez isso tenha trazido esse viés mais negativo e até de outros conselhos hoje, dificultando ainda mais o que a gente, né, quer deixar claro corretamente, né, no nosso rol de atuação. Hoje acho que o colega bucomaxilofacial, vou até puxar aquela pergunta que você me fez, ele tolera a harmonização. Eu não vejo. Ele tolera a harmonização ao que cabe a harmonização. Ponto final. Que são injetáveis, são fios, preenchedores, e está tudo bem. E eu concordo com meus colegas bucomaxilofaciais, e fazemos parte disso. Para você ter, o nosso curso ele tem 5 anos, nós não aceitamos colegas que não sejam bucomaxilofaciais. Nós não aceitamos um colega cirurgião dentista, com todo respeito ao colega, mas não aceitamos um cirurgião dentista não bucomaxilofacial Porque ele fazendo não tem o formação nosso curso. cirúrgica. Não aceitamos. Né? Então, eu acho que isso é uma situação muito... Mas dentro do Conselho Regional de Odontologia, ele pode fazer. Pode fazer. Mas aí, como ele pode fazer uma extração de siso, Mas como ele pode assim como médico clínico geral, assim como eu sou médico, eu posso fazer uma craniotomia e... Sim. Você vai no cardiologista quando você fratura o tornozelo? Não. E como que você vê isso? Porque a faculdade está formando hoje aluno... Isso é uma coisa que a gente não tem nem como mudar, porque é uma coisa legal. Porque não tem hoje um mecanismo jurídico que o Colégio Brasileiro de Cirurgia faça assim, ó, o bucomaxilo pode fazer lipo, o resto não pode. Isso não tem, isso não existe. Não existe esse viés nas áreas da saúde. É sempre liberado a todo mundo. É lógico que se você tiver algum tipo de problema, se você não for especialista, você vai responder pelo fato, por imprudência, negligência, imperícia, né? Porque você não tem a especialidade. Né? E isso é uma coisa realmente que pode ser levado em consideração. Conta-se com bom senso um pouco. Agora, você não pode negar que essa pessoa esteja legalmente habilitada a fazer uma lipoaspiração. Mas como nós temos um curso privado, cabe a nós escolhermos a situação ao qual nós queremos prover os melhores resultados possíveis aos nossos alunos e aos nossos pacientes. Porque eu vou dar um curso, eu coloco uma dupla, com todo respeito, um colega bucomaxilofacial e um colega de uma outra especialidade... Esteticista, por exemplo? Não, estou dizendo um endodontista. Não, estou dizendo um dentista. Estou dizendo um bucomaxilofacial fazendo dupla com orto, endodontista, protesista. Como é que eu vou equilibrar os dois? Tem como. É a mesma coisa. O bucomaxilofacial inventa de fazer um curso de endo, por exemplo. Como é que ele vai ter... É que o assunto está tão... A mesma habilidade... Lógico, um assunto hipotético, mas acho que cabe bem. Como é que um bucomaxilo vai fazer um curso de endodontia e vai ter a mesma habilidade que o endodontista? O bucomaxilo pode fazer canal? Pode. É de bom tom? Não. Não.
Mas ele pode fazer. Mas é porque acho que a estética situação. está tão em alta que isso gera uma polêmica. Porque se você pensar ao contrário, não tem polêmica. Eu recebi, final de semana, uma paciente numa consultório, uma emergência, que precisava de um tratamento endodôntico. Eu não ousei nem por um segundo pensar em fazer. Eu liguei para um especialista que me atende no consultório. Falei, você pode vir atender a paciente? É simples. Então, quando você pensa o contrário, a polêmica acaba. Quando você envolve a estética, aí não. Você vai num congresso de cardiologia e vê um monte de ortopedista brigando para poder operar coração? Não vê. Mas aí a gente já tem que começar a discutir mercado, convênio, Exatamente. nicho, A gente entrou em muita coisa, assuntos, né? exato. Porque o que você percebe é o seguinte, é uma tendência inequívoca que a bucomaxilofacial ela só vai crescer, né? Então, se você imaginar quando eu comecei a buco do que ela é hoje, ela é imensamente maior no escopo de procedimentos que ela faz e como na qualidade dos procedimentos que já eram feitos e hoje são feitos com muito mais qualidade. Né? Isso aí Mas, Alan, inequívoco. você acha que esse boom da estética que acabou trazendo mais interessados na bucomaxilo com esse viés, Sim. você acha que isso pode, de alguma forma, prejudicar a especialidade? Sim e não. Porque o que vai em fundo é a formação da pessoa. Porque o que as pessoas têm que entender que um grande cirurgião bucomaxilofacial que vai fazer caso de estética com excelência, ele é um profissional que sabe fazer terceiro molar muito bem, ele sabe fazer cirurgia bucal muito bem, ele sabe fazer trauma muito bem, ele sabe fazer ortognática muito bem, de forma que a estética se torna uma escada na formação desse profissional. Abrindo um parênteses aí, você é da residência ou você é da especialização? Residência também. Mas hoje a gente está soltando baseado de bucomaxilo da especialização. Mas aí entra essa questão, porque a gente está numa era que a especialização está crescendo cada vez mais e já é superior à residência. E o problema até é o nível da especialização. A questão porque é o nível, tem especialização porque e você tem especialização. 3 anos de especialização em caráter integral, com formação hospitalar. Ah, mas eu pago, não tenho bolso. Meu filho, se você paga, seu pai que paga... Não tem problema. Não tem problema. Agora, porque você na pega medicina existem excelentes residências em cirurgia plástica que são pagas. Porque, no meu ver, que são pagas. Que sou totalmente fora. O problema é a formatação. A formatação do curso. Assim como existem residências que a pessoa tem bolsa que simplesmente não tem demanda. Exato. Eu converso com muita gente jovem, não tem demanda. Eu faço residência em hospital XYZ. Eu não tenho casa para operar. Por que você não tem casa para operar? Ah, é porque o sistema de regulação do SUS não funciona muito bem. Ah, é porque o hospital está sempre... Um hospital universitário, um hospital público, uma Santa Casa, está sempre com problema financeiro, os ambulatórios estão sempre fechados, eles não pagam as empresas de placa e parafuso, eles não fornecem material. E às vezes a especialização, por ser privada, ela traz tudo isso. Então, eu acho que a briga vai muito além de residência ou especialização. É para padronizar o cronograma. Eu preciso de X horas, eu preciso de dedicação integral, eu preciso de... tantos casos, eu preciso ter isso no cronograma. O dia que conseguimos padronizar, independente se você ganha bolsa, se você paga, aí a conversa muda. É a massa do fazer curso, o papel essa do parte advogado básica. aqui, do advogado do bem, né? A dermatologia, ela tem a residência, a especialização nessa área. A odontologia tem a bucomaxilo, né, para tratar o paciente com deformidade e outras patologias. E a estética, qual que é a especialização desse profissional? Ele só vai ter cursos esses de intensivo? Onde que eu me especializo? Vamos levar para a cirurgião medicina. de estética? Vamos levar para a medicina. Né? Por exemplo, quem faz cirurgia plástica? Cirurgião plástico. Sim. Tá. A otorrino, ela tem uma subespecialidade chamada cirurgia plástica facial. Então, você faz a sua formação da otorrino e depois você faz seu R4, seu R5 em cirurgias plásticas faciais. Muitas vezes o otorrino ele vai se especializar em nariz. Ele vai fazer mais... nicho ali. É um nicho dele que vai fazer nariz. Mas eu conheço otorrinos muito bons que trabalham com cirurgia plástica facial. E se você vai para fora, esse tipo de situação acontece também no exterior. Geralmente é uma formação a posteriori da sua residência básica. Bucomaxilofacial, residência básica, uma pós-graduação. Certo. É um pós-nicho. Né? Isso que acontece. E aí, remetendo àquela pergunta que você fez, o grande problema não é ser uma especialização ou se é uma residência, é você fazer um combo, muitas vezes, de um curso que não tira dente, não tira siso, não faz implante, não faz trauma, não faz ortognática,
E aí eu compenso essa falta de formação básica da bucomaxilofacial te oferecendo cirurgia estética. Isso pode ser um grande problema ou não. Isso pode ser um grande problema ou não. Sim. Porque você está pegando uma pessoa que não tem uma maturidade cirúrgica ainda muito grande e você está proporcionando ela fazer uma cirurgia, o qual eu falo para todos os meus pacientes. O paciente não precisa fazer essa cirurgia. Doutor, eu preciso tirar minhas pálpebras. Eu falei, você não precisa. Preciso. Não, não precisa. Como não precisa, doutor? Não, você precisa tratar a fratura de mandíbula, fazer um canal, tirar um siso, uma pedra no rim. Isso é uma cirurgia estética. Ele é um complemento. Então, isso, na minha opinião, é muito claro, até das primeiras perguntas que você me fez, de como eu abordo isso com o meu paciente. Eu tenho que ser elegante da maneira como eu vou abordar isso com o meu paciente. Eu posso ofender meu paciente, muitas vezes, falar que a sobrancelha está caída. Mas voltando só achar o pai da estética, eu concordo muito com o Alan. Se você é otorrino, se você é crânio, se você é cirurgião plástico, se você é bucomaxilo, o que você já percebe aqui? Que você tem uma formação cirúrgica. Então, independente qual é a área básica, se é a bucomaxilo, se é a crânio, se é a otorrino ou se é a plástica, você concorda comigo que todo mundo passou por uma formação cirúrgica básica, que vai ter trauma, que vai ter, né, as deformidades, as patologias. Então, todo mundo refinou muito a mão cirúrgica. E aí, depois, seja na otorrino, seja na bucomaxilo, seja na plástica, você vai para o seu R4, R5... Aí a tal da cerejinha do bolo que você abriu a conversa falando. Então, você já refinou muito para chegar na estética. Então, ele pode ter pais diferentes, mas perceba que a raiz de todo mundo é muito igual. O que não acontece em áreas não cirúrgicas, em outras formações, em outros conselhos. Você não tem essa formação básica Mesmo cirúrgica. que no seu curso você faça mais trauma, você faça mais ortognática, mão foi refinada você nisso. fez mão, você operou, você foi para o hospital, você dissecou tecido, você fez incisão, Exato. você deu complicação, você drenou abscesso, você tirou dente, você fraturou. Aí a gente está no grupo lá dos professores você do está congresso. operando, menos ou mais uma coisa, mas você está operando, você está inserido no ambiente hospitalar. Ou seja, você tem todo o viés. Você consegue... Até para tratar a complicação. Exato. Porque quem pegou um paciente de todos politrauma os arrebentado, algoritmos já vai de saber. tratamento você sabe fazer. Agora, você pega um colega, com todo respeito aos colegas, que a pessoa não vai para um hospital. Que faz um curso de final de semana, igual a gente tem recebido posts no grupo. É uma especialização de fim de semana, modular, 4 horas. Não tem como. Não tem jeito, porque aí você quebra aquilo que a Carol falou. Você quebra a base, o alicerce da formação do profissional para que ele possa fazer um tipo de procedimento a posteriori. É a mesma coisa, eu sou cirurgião bucal, eu só sei tirar siso. Tá, aí eu vou fazer um curso de ortognática. Só. Não, você tem que fazer bucomaxilofacial. Depois você pode fazer outros cursos, como todo mundo faz, para melhorar a sua cirurgia ortognática. Mas você tem que ter uma base, um alicerce estrutural para que você possa realmente ter uma carreira de excelência e, o que é mais importante, tratar bem seus pacientes, diagnosticar bem, executar bem os procedimentos e, se porventura complicações que acontecem com todos, você poder tratá-las. Quanto tempo podcast, Vinícius? Diga aí quanto tempo nós estamos de podcast. 47 minutos, até agora nada de ortognática, viu, gente? Estamos falando só de estética. Vamos falar de cirurgia ortognática também. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Doutora Alan Panarello e doutora Carolina Ventura está aqui respondendo as minhas dúvidas, né? Se você tiver dúvida, pode colocar aí também que eles vão responder. Não sei quando, mas pode chegar para você uma resposta no YouTube. Eu tô aqui só para piorar a situação, não tô aqui para... As perguntas sempre, você percebeu, né? Só para... Você acha que o bucomaxilo hoje está procurando... Não sei se estou certo na minha colocação, mas a estética, a cirurgia estética da face... por conta dessa declinação que nós estamos dentro das cirurgias tradicionais dentro das operadoras, e aí, de repente, cara, eu preciso aprender isso aí, porque senão daqui a pouco... Pode ser que um pequeno grupo pense assim. Tá buscando, né? Pode ser que você tenha um grupo de pessoas que estão encontrando dificuldade. E aí é um caminho. É um caminho alternativo. Você pode ter pessoas que já têm um nicho de ortognática muito grande, já operam muito bem e que querem melhorar os seus casos. A gente percebe isso muito bem nos nossos alunos, com as pessoas que a gente conversa.
Né? E você tem pessoas que realmente se apaixonam. E a pergunta que eu quero fazer em seguida é a seguinte: o bucomaxilo ele tem essa legalidade para fazer esses procedimentos cirúrgicos? Hoje a legalidade é a mesma para qualquer cirurgião dentista. Não tem uma exceção que o bucomaxilo... Não tem. Isso é uma briga, acho que, do Colégio Brasileiro em propor isso pro... Porque, na verdade, a gente estava até comentando isso, que o que vai acontecer é o que o Conselho Federal de Odontologia vai liberar para o cirurgião dentista fazer. Porque eles já anunciaram no CIOSP que iam fazer uma liberação de procedimentos estéticos, mas... Que não tem legalmente como separar o buco E não tem como separar a gente deles. Então, se o mesmo Conselho Federal de Odontologia é. liberar o dentista para fazer uma rinoplastia, buco pode fazer. E não tem como o conselho falar, buco Só buco. faz, não tem jeito, isso não tem. Então, isso vai acontecer. Vai acontecer alguma situação que isso não foi provocada pelo colégio, isso foi provocada pelo Conselho Federal de Odontologia, que realmente está liberando uma portaria, uma normativa que vai liberar o cirurgião dentista a realizar, se não todos, ou alguns procedimentos estéticos. Isso a gente não sabe. Mas o que o Conselho Federal liberar é geral. Não tem como você restringir a um bucomaxilofacial ou não bucomaxilofacial. A regulação maior vai ser do próprio mercado, Sim. né? Quem opera bem, quem não tiver complicações. Tipo o siso, por exemplo, né? O siso antes, praticamente assim, era uma coisa... Qualquer cirurgião fazia. Cirurgião dentista pode fazer extração de siso. Pode. Hoje o paciente já sabe que o bucomaxilo é o mais indicado para fazer siso. Com certeza. O plano não vai liberar um siso se o cara não for bucomaxilofacial. Acontece isso. Ambiente hospitalar, né? Não, estou dizendo Até consultório, plano odontológico. Tá. Muitas vezes o plano não libera para um libera. dentista fazer. O próprio paciente escuta muita coisa, Hoje ele entende muita a informação coisa, chega a muito informação mais chega mais rápido e fala, não, é uma cirurgia horrorosa, eu quero fazer com quem sabe fazer melhor, que é um bucomaxilofacial. Então, o mercado ele acaba fazendo essa regulação. Um parênteses, ó. Você sentiu no seu consultório que esses procedimentos básicos do bucomaxilo, o siso, uma reconstrução, uma patologia, começou a voltar mais? Porque o clínico geral já não quer mais fazer? Sim. Eu percebi isso também. Eu acho tudo muito nichado, né? Então, assim, o colega, muitas vezes, não cirúrgico, que não trabalha com cirurgia, para que ele vai entrar num siso incluso horizontal? Para que ele vai fazer isso? Tem hora que até o buco não quer entrar nisso. Cara, se não for fetiche, para que ele vai fazer isso? Aí ele te manda a radiografia que você vê que tinham 3 erupcionados e esse abençoado. Aí ele tirou os 3 e te mandou Isso acontece. Normal. A bucha fica pro bucomaxilo. É engraçado que a gente faz bastante campanha de tráfego pago, né, no Google. E aí, às vezes, a gente vai fazer campanha para um cirurgião e ele fala assim: ó, eu quero paciente de ortognática e ATM. Só que aí começa a aparecer paciente de siso. Claro. Aí ele pergunta, viu? Né? Começa a chegar lead lá para ele fala assim: ah, mas tá aparecendo muito paciente de siso. Eu digo, porque a palavra bucomaxilo hoje está associado ao siso. Então o paciente chega lá e coloca assim, ó, bucomaxilo que faz siso. Antigamente não tinha isso. Sim. Então hoje está muito associado a esse profissional, às cirurgias de siso. Com relação ao CRM, ao Conselho Regional de Medicina, essa briga das cirurgias estéticas, ela já é, acho que, um pouco mais pesada, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, não está dentro do CR... Já estou respondendo o rosto já, ó. Não está dentro do CRO, está dentro do CRM. Você, como médico, obviamente, você deve saber como está isso. O que o Conselho Federal de Odontologia determina, a odontologia é odontologia. O CFM não tem como regular o Conselho Federal de Odontologia. Assim como o contrário é verdadeiro. Não tem como o CFO regular a atuação médica. A partir de hoje, o médico não vai poder fazer isso. Não tem como. Não tem jeito. E, ao contrário também é verdade. A não ser que você tenha uma lei lá de cima. Sim. Né? E lobby para isso, eles têm. Né? Agora, eu acho que o tamanho da briga vai depender muito do que realmente vai acontecer nesse ano. Eu acho que esse ano ele vai ser um grande divisor de águas na atuação da odontologia na área da estética. Um grande divisor de águas. Porque as coisas mais tradicionais, não cirúrgicas, como a harmonização, elas já estão consolidadas. E o que é interessante, a indústria farmacêutica chama todo mundo de injetores. Né? Injetor, médico, dentista. Injetor. Hoje, podia chamar um nome mais bonitinho. Hoje, né? os injetores, né, vamos usar o termo deles, né? Qual que você acha que é o maior injetor hoje do mercado brasileiro? Dentista ou médico? Dentista.
Eu acho que é o dentista. Com certeza. Com certeza. Eu trabalhei num tempo, fazendo medicina, que a Allergan, que produz a toxina botulínica e os preenchedores, não vendia para dentista. Aí começou a vender Botox para apertamento dentário. Você tinha que assinar um termo jurando por Deus que você ia fazer para a função, que você não ia fazer estética. E detalhe, o preço do vidro era o dobro do preço. Não, e eu entrei numa época que o dentista comprava do médico. Sim. Que vendia pro médico e ele não podia vender para dentista. Aí o dentista comprava do médico. Quando a gente começou o curso de lipo, acho que em 2021 a gente não conseguia passar o fornecedor para os alunos porque ele só vendia o cano de lipo para plástico. Pro médico, é. Entendi. É isso mesmo. Aí se renderam. Né? Então, assim, a questão é o que é que vai acontecer, qual é a política que vai acontecer, e a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sei. O que vai ser liberado? Não vai ser liberado. Eu vou liberar para fazer tudo. Eu vou liberar para fazer uma coisa a mais. Vou liberar Por que vai ser liberado? Eu não sei. Então, eu acredito que dependendo do conteúdo do que o conselho liberar, você pode ter mais ou menos conflito com a medicina. E esses conflitos eles já começaram. Eles começaram com a ROF. Né? Os conflitos, como eu disse, tem muitos anos que eu faço. Né? E, na verdade, o conflito começou com a ROF porque não existe, por exemplo, a especialidade de medicina estética. Não existe. Uma área de atuação não existe. E a ROF tem uma especialidade na odontologia. E você não tem isso, por exemplo, na medicina. Isso foi um ponto de muito conflito quando a harmonização orofacial ela foi tida como especialidade pela medicina, uma área de conflito. Hoje é apaziguada. Tanto é que eu estava indo, fazer um parênteses, eu estava indo num alergista há uns 2 anos atrás. Estou sentado no centro clínico, do lado tem uma colega dermatologista. Doutora fulana, dermatologista, tricologia, harmonização orofacial. Eu nunca vi médico pleitear uma especialidade odontológica, por exemplo. Eu olhei aquilo e falei, não acredito. E foi. E ela escreveu harmonização orofacial. Né? Então, assim, para você ver como as coisas vão mudando e elas vão sendo aceitas pelo mercado, pela população, pelas pessoas. Isso pode acontecer com a bucomaxilofacial. Eu tenho a impressão que realmente o bucomaxilofacial, porque você conhece o trabalho do bucomaxilofacial brasileiro, a seriedade, a formação dos grandes profissionais que nós temos. Isso não está sendo questionado um pouco, esse boom, até pelos próprios colegas médicos e plantonistas, porque a bucomaxilo sempre foi uma área muito bem vista dentro do pronto-socorro. As pessoas precisavam do buco, na hora de uma fratura, de uma infecção, um abscesso, enfim. E aí hoje você não acha que até esses colegas que antes tinham essa relação muito respeitosa, já não dá uma... Isso é muito relativo. Acho que isso é muito relativo. Por exemplo, eu nunca tive problema em hospital. Lógico que tem 20 anos que eu faço buco, eu nunca tive problema em hospital. Né? Mas a minha geração anterior reclamava muito, que não tinha esse respeito. Ele foi conquistado. Sim, ele foi conquistado. Ele foi conquistado. Ele foi conquistado porque a gente lutou nas latrinas, desculpe falar, pelo aquilo que as pessoas não faziam. Porque o plástico, o otorrino, outros profissionais não queriam fazer aquilo que a gente fazia. E chegou uma hora que a gente mostrou a nossa qualidade, a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa doação. Né? Porque eu, por exemplo, sou de uma geração que quando eu fui fazer buco, as pessoas falavam, é lindo, você vai passar fome. Porque não dá dinheiro. Hoje eu percebo que a molecada hoje quer fazer buco porque quer ganhar dinheiro. Né? Então, a nossa geração ela foi uma geração muito romântica. Ela fez a cirurgia bucomaxilofacial com muito romantismo. E na época você era um dentista, na verdade. Sim. Porque assim, antigamente... Eu tenho 42 anos, mas assim, quando eu era menino, quando alguém falava assim que ele era dentista e quem era médico, você sempre falava assim, cara, ele é médico. E ela é dentista, tipo, você, né? E tem uma geração que não sabe o que o buco é. Não sabe. E agora o que eu tô percebendo é o seguinte, que tem o dentista
tem o bucomaxilo Com e certeza. tem o médico. Com certeza. Então hoje é assim, a bucomaxilo enalteceu a odontologia, né? Demais. Trouxe a odontologia, levou ela para um Sim, outro patamar. A com bucomaxilo certeza, fez a isso. bucomaxilo, com certeza. Bucomaxilo. Por conta da bucomaxilo, a área médica começou a respeitar mais a odontologia, porque você é um dentista e eu sou o médico, né? Então a bucomaxilo conseguiu elevar o nome da odontologia, mas ainda hoje eu percebo que o dentista, o cirurgião dentista que não é bucomaxilo, ele já está tendo uma dificuldade, por exemplo, nessa questão da estética, por exemplo, de ele se colocar nessa posição por conta da bucomaxilo ter elevado o lance de uma forma assim muito alta, que Sim. nem hoje a gente tem esses injetores que eu falei lá no começo, tem farmacêutico, estética, Todos tem menos o fonoaudiólogo. que não pode. Aham. Nós temos a físio pode? A físio, Pode, a enfermagem, farmácia, até onde eu sei. biomédico. A biomédico. Sim, Ou seja, esse mercado está cada vez mais. sim. E eles fazem no corpo inteiro. Eu vejo, faz nádega, faz. Eles fazem no corpo inteiro. Que tem a parte corporal também. Sim, nós não fazemos. Como não vai dividir isso aí? O negócio tá. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente faz bem. Vamos fazer aquilo na face que a gente faz bem. E eu acho que dá tudo Isso, certo. eu acho que é inegável dizer que o dentista ele tem plena capacidade. Claro, com certeza. Tanto porque desde de matérias básicas da faculdade a gente trabalha o refino manual, então a gente trabalha muito, muito bem, de forma muito delicada, e depois, até como bucomaxilo, a gente tem um entendimento da face de todas as estruturas, ósseas, musculares, né, gordura, pele, enfim. Então, eu acho que realmente é um profissional que é muito puxando sardinha, mas é A óbvio. residência tem alguma coisa da parte de cirurgia estética? Não. Você acha que isso é possível? Não... Sim. Sim, colocar um R4, No futuro, por exemplo, é o uma futuro. evolução. É uma o futuro. evolução. É possível. Com Eu certeza. acho que E acho que a gente tem compasso de espera para fazer isso. É, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse ano é um ano revolucionário. Esse ano é um ano Para revolucionário. melhor. Para melhor. Com certeza. certeza. É lógico que teremos atritos. Teremos atritos. Né? E nós vamos ter que olhar, nós, bucomaxilofaciais, dentistas, vamos ter que olhar para nossa casa e lavar nossa roupa suja. Em casa. Em casa. O bucomaxilo é dentista? Você se coloca como Com certeza. É o dentista. impossível, eu sou médico, é impossível, Sim, é. impossível você ser bucomaxilofacial e não ser odontólogo. Não tem como, não tem jeito. Impossível. Se você não entende de dente, se você não entende de mandíbula, se você não entende de doença básica, mastigatória, como é que você vai tratar um paciente? Porque tem aluno se formando para ser bucomaxilo. Esquece que tem que ser dentista primeiro, que tem que sentar no mocho, tem que fazer cílio, tem que fazer... Para ser ortognato. E tá aí um grande erro. Porque grande ele erro. jamais Tem muito vai pulando ser um bom etapa. cirurgião de ortognática Sim. se ele não entender o sistema Ele tem que estomatognático entender. como um Ele todo. pode não ser uma pessoa que faz um canal excelente, uma restauração excelente, que faz uma prótese implante, dentária sim. excelente. Tem que entender. Mas ele entende como funciona. Eu nunca fiz depois de formada. também. Nunca fiz nenhum outro procedimento. Eu Porém, trabalhei com cirurgia a vida eu inteira, também. desde que eu- Mas a gente é sim dentista e tem que entender disso. E eu ia falar, lembrei. Talvez um grande erro da nossa classe odontóloga é que a gente não se protege como a classe médica se protege, que é a tal da história da roupa suja se lava em casa. Eu vi, talvez estejamos melhorando, mas muita roupa suja lavada em público que a gente tem que resolver com o nosso conselho e acabou. Mas isso é diferente, porque como eu participo de meio médico, a gente escuta muito assim, ó, os dentistas são muito unidos Você e nós jura? médicos não somos. Eu escuto isso. Mas eu eu acredito. honestamente tenho essa percepção. Eles são tão unidos que eles criaram a ROF. E a gente está há tantos anos tentando criar e não consegue. Eles estão tentando fazer a medicina... Que eles estavam mais próximos que a gente. Eles né? estão fazendo a cirurgia estética. E, por exemplo, o otorrino não consegue criar uma subespecialidade chamada Pensando cirurgia por esse plástica lado, facial, você porque tem razão. lá dentro de casa eles se vetam. Pensando por esse lado, faz completo sentido. Mas a nossa percepção de fora é muito essa, de que Sim. a odontologia não é uma classe unida. Mas você mudou um pouquinho meu pensamento com esse comentário. Isso é muito relativo, eu acho que é muito nichado. Né? Eu tenho certeza absoluta que a bucomaxilofacial ela vai ter um grande salto, como ela teve nos últimos anos. E ela vai ter. Porque o bucomaxilofacial ele é terrível no bom sentido, né? Ele é guerreiro. Eu acho Ele é muito guerreiro. Muito legal tudo que a gente faz. A gente faz o diagnóstico, daí eu encaminho para o orto, mas eu faço a remoção dos sisos, eu faço a ortognática e agora eu refino. Você trata o paciente de forma muito completa. Completa. E é um tipo de conhecimento que você tem que demora muitos anos para você obter esse conhecimento de maneira natural.
Né? E não é demérito ao médico, não. É questão de treinamento. Só isso. A gente é treinado desde a graduação para isso. Na verdade, nada do que a gente falou é demérito a classe nenhuma. Nenhuma, é de maneira treinamento. alguma. É treinamento. Treinamento. Quais procedimentos você entende que é do bucomaxilo de cirurgia estética da face que compete ao bucomaxilo? Porque eu vejo pessoas fazendo diminuir a orelha, tem um monte de coisa de face. O que você colocaria legalmente prateleira? Não pode fazer. Tá, mas na prateleira, no seu ponto de vista, o que você acha que convém ao bucomaxilo? Você é lipo de papada? Eu acho que os procedimentos eles apresentam graus distintos de complexidade. E eu acho que você, trabalhando com cirurgias estéticas faciais, não necessariamente você precisa fazer todas. Certo. O plástico não faz todas. Tem cirurgião plástico que só faz mama e abdômen. Só. Tem cirurgião plástico que eu conheço que não faz face. Eu conheço ao contrário. Eu conheço cirurgião plástico que só faz face e não gosta de fazer corpo. Eu conheço plástico que só faz nariz. Okay. Eu conheço otorrino que faz tudo. Otorrino só faz nariz. Então não há necessidade de você bater no peito e falar: a partir de hoje eu vou fazer todas. Eu vou fazer implante de cabelo, eu vou fazer frontoplastia. Mas no fazer que você acha que compete para bucomaxilo, que você acha que caberia dentro? Você entendeu? Não sei com se treinamento? Assim, nós O que temos... estaria no nosso treinamento, assim. já. Hoje, muito pouco. Não, mas, por exemplo, eu entendi a sua pergunta. Você que vai escolher o que vai ser liberado para o buco. O que você acha que poderia ser de competência do buco? Blefaroplastia, por exemplo? Sim. É um procedimento de uma curva que tranquila. está dentro do... O que mais? Frontoplastia, por exemplo. Levantar a sobrancelha, tudo bem. É uma cirurgia. Já existem técnicas de feminização facial que envolvem trabalhar o osso junto com a sobrancelha. É um tipo de frontoplastia. Mas existem outros tipos de frontoplastia. Os lifts faciais, sim. Eu entendo isso. Entendeu? Eu acho que a cirurgia mais complexa hoje, vou já para o fim, você falou o fim, é a rinoplastia, na minha opinião. Que o buco também tem conhecimento, porque na cirurgia ortognática você mexe. Mas talvez ele precisaria de um treinamento muito específico. É a maior curva, na minha opinião, na minha humilde opinião. A rinoplastia é a cirurgia estética facial que requer a maior curva. Porque na ortognática você mexe no nariz, não mexe também? Mas é outro tipo de situação. Mas você acha que com um bom treinamento correto, caberia no rol do bucomaxilo? Sim, nós temos colegas que fazem rinoplastia muito bem, inclusive. E não são médicos. E nos Estados Unidos é feito pelo buco, Sim, não é? E está tudo bem. A questão é treinamento. A pessoa tem que ser treinada para isso. Se ela for treinada, ela vai conseguir. Lógico que ela vai ter um apetite melhor, maior, por procedimento A ou B ou C. Sim. Tudo bem, está tudo bem. E talvez ela vai se especializar mais em fazer nariz, ou vai se especializar mais em fazer blefaro, ou mais especializado em fazer fronto. Mas eu acho que todos esses procedimentos, com o devido treinamento, o bucomaxilofacial tem total capacidade para fazer isso aí, sem sombra de dúvida. Sabe, quantas vezes quando eu fiz minha formação com médico, não é demérito, novamente, mas quantas vezes, por exemplo, eu peguei gente, por exemplo, indicando o procedimento, por exemplo, vou falar uma coisa mais simples, indicando prótese de silicone para o mento num paciente que é classe 2, tem que fazer ortognática. O cara não consegue ver mordida, não consegue ver oclusão. Se um paciente de classe 2 vai para um bucomaxilofacial pedindo para fazer uma prótese, a primeira coisa que ele vai olhar é a oclusão do paciente para ver se ele tem que fazer ortognática ou não. Ah, não tem que fazer ortognática. Tá, então é um procedimento, que eu não gosto muito, ou a mentoplastia. Pode substituir? Você acha que pode substituir uma prótese por uma ortognática num paciente de... Não, se o paciente tem uma disfunção oclusal... Ele você tem não que faz? Não. Fica feio. Você não acha que... Fica feio. Se ele tem indicação de ortognática... Não, um paciente de classe 2, que ele Depende não quer... do tanto que é classe 2. Depende do tanto que ela é classe 2. É um classe 2. Mas entre escolher uma mentoplastia e prótese... Não quero fazer ortognática, doutora. Tá, que aí você tem faz? uma prótese ou a chance Você de fazer a avança. mentoplastia? Eu prefiro a mentoplastia. Eu também prefiro a mentoplastia. Não quero fazer a mentoplastia, vou fazer uma prótese, por exemplo. Dá pra... Silicone não. Silicone não. Sim. Silicone não. Porque a mentoplastia ele tem que ir pro hospital, não tem? Mas porque é um corta o osso. hiper simples, assim. A prótese, teoricamente, também, né? Você perfura e... Não, mas dá pra fazer em consultório, né? Dá. Você faz? Não. Por que não? Eu acho que eu gosto de hospital. Eu acho que tudo pode acontecer no meio da cirurgia e, sinceramente, eu já vi tanta coisa na minha vida que tudo pode acontecer na cirurgia. Se a gente puder evitar, eu acho que é melhor. Entendeu? Na cirurgia ortognática, hoje, tem alguns avanços que você não consegue
alguns refinamentos que você não consegue entregar, né, dentro do processo da cirurgia ortognática. O que você associa que a ortognática não consegue entregar com a parte de estética? Por exemplo, nariz, Lábio lábio, muito fino. papada, ângulo de mandíbula, malar, lift de sobrancelha. Aí eu pego um paciente, vou fazer uma ortognática num paciente classe 2 com apneia. O cara tem uma apneia grave, o paciente é classe 2, ele vai fazer ortognática e é funcional, ele tem que fazer por apneia, a vida dele vai melhorar. Você acha que eu não fico doido para fazer um lift nesse paciente? Você acha que eu não antevejo lá na frente? Que se eu fizer um avanço bimaxilar nesse paciente, fizer um lift, puxar tudo, eu vou deixar o paciente espetacular, tanto estético como funcional. Posso fazer isso 2 vezes, tá tudo bem. Eu posso fazer a ortognática primeiro, até recomendável muitas vezes, e fazer o lift facial depois. Mas eu não consigo resistir a falar isso para o paciente. Entendeu? Não consigo não ver essa execução. Eu posso pensar, posso jogar algum gatilho para ele, né, para a gente conseguir fazer esse procedimento, por exemplo. Né? Mas uma coisa da estética, assim, que é muito interessante você saber diferenciar, é a estética para modificação e a estética anti-envelhecimento. Que é diferente a Claro, proposta. o cara tem um nariz grande. É tipo o paciente que nariz, chega... narigudo, entre aspas. No trauma e o paciente que entra na ortognática. É mais ou menos isso. As Porque condições assim, diferentes. por exemplo, vamos falar do nariz. O cara pode ter 18 anos e ter um nariz horrível. Grande, Sim. torto, curto, pequeno, aberto, enfim, o que não agrada. Isso não tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade. Mas, por exemplo, um excesso de pálpebra, uma indicação de uma blefaroplastia superior e inferior, de um lift de sobrancelha ou de uma ritidoplastia, isso sim tem a ver com a idade. E você só não vai precisar fazer uma blefaro, ou uma rítido, ou uma cérvico, se você morreu jovem, ou você não quer fazer. Porque todo mundo vai precisar. Concorda comigo? Todo mundo vai precisar. Todo mundo vai precisar de uma blefaro um dia. Você não é obrigado a fazer? Não é obrigado a fazer. Você precisa fazer? Você não precisa fazer. É aquela coisa que eu falei para o paciente. Você tem que tirar a pedra do rim, você tem que tirar o siso, você tem que fazer o câncer, porque é estético. Mas indicação você tem. Então, se você for imaginar, até puxando algumas perguntas para trás que você me fez, pensa no campo de trabalho. Pensa no campo de trabalho. Você sabe hoje o que mais incomoda os pacientes em termos de estética? A área dos olhos e sobrancelha. Não é papada. Como é esse procedimento, professor? Ele é simples? Simples, relativamente simples. Existem várias técnicas de frontoplastia. O que é um dente incluso, um siso deitado e uma blefaro? O que é mais? A blefaro é mais gostosa. Não tem nem comparação. A blefaro é mais gostosa de fazer. Uma fratura de mandíbula, dependendo ali onde tiver o siso. A gente gosta também dessas coisas, viu? A gente mexe com estética muito. Próximo a gente, do nervo ali. Deixa eu te falar, tem traumas aí que são Acho que trauma é a coisa mais deliciosa de operar. maravilhoso. É o mais legal da bucomaxilar, acho que é o trauma. Você montar aquele quebra-cabeça. Você reconstruir um crânio inteiro de um paciente, fazer um acesso coronal, descer, fixar uma panca facial. Isso é maravilhoso. Essa blefaroplastia que normalmente você... Qual que é a indicação? É a sua idade ou tem paciente novo que tenha essa deficiência? Tem, pior que tem. A paciente mais jovem que eu fiz blefaro tinha 26 anos de idade. Caraca. Isso é porque... Eu não fazia maquiagem. Perde peso. Por quê? Não conseguia passar maquiagem. Delineador, né? Gatinho. Lembra? O paciente chegou para mim assim, tem que te fazer minha pálpebra. Tem. Você é tão jovem, tem 26 anos e tal. Aí ela pegava assim, professor, olha o tamanho da minha pálpebra. Eu não consigo fazer maquiagem de gatinho. Alain, mas meu gatinho tá borrando já. Viu? Precisa operar. Entendeu? Então, muitas vezes, você tem pacientes que têm pitose precoce mesmo. Pitose precoce, sobrancelha. Paciente que tem bolsas palpebrais inferiores bem proeminentes. A cirurgia da blefaro, cara, é bem... Nossa, você vê tirando a pele, cortando. Mas assim. É tão delicado. É muito delicado. Essa do fio, como que chama essa que você coloca os fios aqui para puxar? Essa que vem por trás do cabelo, tem uma que você... Não é o lift temporal, mas isso não é cirurgia. Temporal. É o lift. Nossa, temporal cara, não é vê os cirurgia. fios aqui puxando e tal. Eu vi lá do Mas ela dá para pacientes mais jovens, assim, ela dá uma... Então, assim, são procedimentos muito bem treinados. O cirurgião bucomaxilofacial, sim. Consegue sair fazendo num curso desse uma blefaroplastia nesse que vocês Se for um fazem? cirurgião já treinado, consegue. Você sabe que o professor ele tem sempre uma coisa a dizer para os alunos. Não é a maneira como você sai, é a dicotomia entre a entrada e a saída. Entendeu? Aqui, ó, vamos imaginar aqui. Isso aqui não é nada, isso aqui é tudo. Pô, eu te pego aqui.
Te deixo aqui, não tá bom? Não tá bom? Excelente. Excelente. Agora, se eu te pegar aqui, eu tenho muito mais chance de botar você aqui. Eu não consigo pegar esse e colocar ele aqui. A diferença é muito grande entre a formação básica que a pessoa tem. Eu jogo basquete, né? Então, eu até faço essa piada. A gente sabe quando o cara sabe jogar basquete ou não. Ele pode ser mais ou menos, do jeito que ele segura a bola. O cara chega, segura a bola igual o Chave, batendo assim, o cara não sabe jogar basquete. O cara pode ter 2 metros de altura e sabe jogar basquete. É a mesma coisa do instrumental. Você está operando com um colega, você vê o manejo do instrumental que ele tem, a maneira como ele conduz a cirurgia, conversa com o paciente, a maneira como ele faz uma incisão, a maneira como ele sutura, o cuidado que ele tem com o tecido. Aí você percebe que não é uma pessoa que não está aqui, ela está quase aqui. Então é muito fácil, ou menos difícil, vamos assim dizer, você dar uma formação a uma pessoa que já tem uma formação básica, ele já sabe fazer incisão. Ele já sabe fazer sutura, ele já sabe fazer anatomia, ele já sabe secar. Agora eu vou dar aula para uma pessoa, um buco, que, por exemplo, que tem, igual se fala brincando no jargão, buco de papel, que ele só tem o título. Uma formação de um fim de semana. Tem uma formação de um fim de semana. Como é que eu vou ensinar uma pessoa dessa a fazer uma cirurgia num curso curto? Não tem jeito. Professor, mas eu percebo que, assim, a gente vendo os cursos, parece que a galera que não é buco-maxilo, eles são mais corajosos na cirurgia estética do que os próprios buco. Por quê? Por quê? Aí Fala responda, a Carol. A ignorância é uma É uma benção. frase? Aqui, ó. A ignorância é uma benção. Você não sabe o risco que você corre, não é muito mais Ignorância fácil? é uma benção. Se você não sabe os perigos, se você não sabe nenhum perigo, você não vai mais? Vai. Se você já viu tudo que pode dar de errado, você fica muito mais cauteloso. Por isso que tem coisa que é melhor nem saber. A ignorância é uma benção, com certeza. Coisa que é melhor nem saber. Né? E outra coisa que a gente estava conversando em relação aos colegas, com todo respeito, dizer aos colegas da ROF. Né? O Alan tá muito elegante Mas eu hoje. sou tô elegante. impressionado. Todo Ele tá no respeito, BucoCast, toda né? hora. Nossa. O profissional da ROF, a sua imensa maioria. O que é imenso? A imensa maioria não quer fazer cirurgia. Não quer. Ele não quer fazer cirurgia. Ele não quer fazer lipo, ele não quer fazer bichectomia. Só injetável. Só quer fazer injetáveis. Ele não quer complicação, Que ele não vai saber tratar. que ele não vai saber tratar. Mas e os injetáveis também tem uns problemas. tem, meu querido, mas é bem Bem mais tranquilo e bem menos temeroso. Reversível. Do que É reversível. Algumas complicações dos Sim. injetáveis são irreversíveis. Irreversíveis. Com certeza. Uma necrose de nariz é irreversível. Uma necrose de lábio ela é reversível. Isso, A gente vê aí bastante paciente fazendo depoimento depois de procedimento de injetáveis claro, que é irreversíveis. mas pensa no pool de pacientes que fazem procedimento. Hoje um paciente morreu com uma infecção dentária. Quantos pacientes com infecção dentária estão internados hoje no Brasil? Sim. Hoje um paciente fez um terceiro molar e morreu. Né? Sim. Quantos pacientes não tiraram um terceiro tanto, molar hoje é, no Brasil? é. Né? Não estamos Sim, menosprezando sim. a vida de Sim, quem sim, faleceu. sim. Mas, infelizmente, muitas vezes a estatística comanda Sim, toda diz, a situação. é. Então, quantos pacientes fizeram preenchimento de lábio? Quantos tiveram uma complicação realmente que seja grave? Porque a maior parte das complicações não são graves. Elas acontecem. São pequenos edemas, pequenos inchaços, pequenas situações, pequenos nódulos. Elas não são E graves. ainda os injetáveis, você consegue reverter muito rápido, né? E a hialuronidase. Tá aí você para consegue salvar. reverter Consegue isso? tirar. Consegue. É. Mas a pergunta que eu fiz, eu vou voltar nela de novo. Por favor, querido. O cirurgião não faz porque não sabe ou porque o negócio é complexo mesmo? O quê? Os procedimentos, uma blefaroplastia. Em primeiro lugar, blefaroplastia. Não faz porque não pode. Você não pode fazer. Como é que você vai fazer uma blefaroplastia? Só se você for para fora do Brasil. Ou fazer um curso de cadáver. Se você fizer no seu consultório, você vai ser denunciado. Você vai ser denunciado. Se você fizer no Exercício legal da hospital, profissão. Você vai ser expulso do corpo clínico. Exercício legal da profissão. Você não pode. Mas se for uma fratura, você pode. Essa é a grande Tá, mas a questão. bucomaxilo está fazendo esse procedimento ou não? Não. Sim. Você não. responde ou Não. quem responde? Eu vou dizer que não faz. Não faz. Não faz. Mas a ROF faz. Aí é que vamos voltar àquela situação. A imensa maioria do pessoal da ROF não quer fazer cirurgia, mas existem alguns que gostam muito. E muito mesmo. E aí são esses profissionais que gostam muito, que muitas vezes, Mas em por relação- motivações N, vamos assim dizer, fazem esse tipo de procedimento cirúrgico. E aí você ouve essas
notícias terríveis. Mas ele diz em questão de poder ou não poder, né? Poder não pode, nenhum dentista. Nenhum dentista pode. Essa é a resposta. Nenhum dentista Nenhum pode. dentista pode fazer uma blefaroplastia. Se ele está fazendo uma blefaroplastia, ele está cometendo exercício legal da profissão. A indignação o da que blefaroplastia... legalmente é a mesma coisa que, sei lá, e operar uma fratura de braço num paciente. Legalmente... Mesmo... Entre aspas, não sou advogado para dizer isso, mas incorre em exercício legal da profissão. Você está cometendo e está sujeito a um processo civil criminal. A indignação é que a gente faz exatamente a mesma coisa para uma fratura. Mas é legalmente. Você não pode E a fazer. briga do CFO é para conseguir esses quesitos. Tipo assim, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. E a Porque gente você depende faz do no CFO. trauma. Totalmente. Você faz no trauma. São coisas que você faz no trauma. Se você pega uma angina de Ludwig, né? Que é uma infecção que acomete os espaços faciais, os 5 espaços faciais aqui da região cervical, você vai fazer acessos complexos para tratar essa infecção. Isso a gente pode fazer. deve, faz e é chamado para fazer. De novo, a fratura de órbita, você é chamado para reduzir. Uma fratura nasal, você é chamado para reduzir. Se tiver um ferimento em face extenso, no pronto atendimento, pelo menos na Santa Casa em Limeira, nos lugares, né, onde eu terminei a pós-graduação, a gente era chamado para suturar. Tinha uma enfermeira que ela falava, eu prefiro muito quando é vocês suturando, porque eu sei que na face vocês são ótimos. Então, assim, a gente é chamado para. A grande pergunta, né, que eu vou fazer para o Alan é por que quando é no SUS ou no convênio, esses procedimentos de urgência, a gente é convocado e quando é exatamente o mesmo procedimento para a estética, a gente não pode. É aquele professor americano que tem aquela frase no livro dele que ele diz: quando um paciente tem um abscesso palpebral numa noite de Natal, uma infecção grave de origem dentária, eu sou chamado para drenar essa pálpebra. Mas quando esse paciente é um paciente eletivo e pagante que quer fazer uma cirurgia estética, eu não posso fazê-lo. Isso está no livro. Isso é uma percepção de um... Está na minha aula essa frase. É uma percepção dele. Né? E aí o que envolve muito é mercado, envolve muita política, envolve muito ego, envolve muitas coisas. Até dentro da bucomaxilofacial, isso não é unânime. Pensa a complexidade de você fazer uma cirurgia ortognática. Acho muito mais complexo. Muito mais complexo. Eu já estou começando a achar que o negócio está difícil para a gente, viu, professor? Não tá. Na verdade, a gente Porque tá aqui desde... isso aí é reserva de mercado, pô. Isso aí tá total reserva de mercado. Mas se o Conselho Federal de Odontologia falar, faça, faz. Pra quem que eu tenho que mandar o recado aqui? Não, vou mandar aqui. Não, mas isso vai acontecer. Eu não estou militando a favor nem contra. Sim, mas isso é não uma é realidade. O que a Carol tá falando é real, pô. Já está sendo aventado nas redes sociais que o Conselho Federal de Odontologia vai gerar algum tipo de liberação. Agora, eu não sei se ele vai liberar todo o escopo de cirurgia estética facial, ou ele vai liberar faz A, faz B, faz C, não faça D, não faça E. A gente não sabe o que vai ser feito. Esse documento deve estar muito bem guardado, as 7 chaves. E a questão é todo mundo entender que o Conselho libera para dentista, não para o bucomaxilo. A gente não consegue, né, nem o colégio tem esse poder de vetar ao buco tal ato. É o Conselho Federal de Odontologia. Esses procedimentos o médico pode fazer? Todos. O médico pode fazer tudo, né? O médico pode fazer tudo. Se quiser fazer um canal, o médico faz. Eu já escutei isso de um médico. Então faça. Eu falei, então faz. Entendeu? Essa o médico boa. pode fazer tudo. O médico pode fazer tudo. Caralho. É lógico, é um processo histórico, Sim. milenar, né? Sim. Com certeza. Mas a gente está melhorando, né? A gente está colocando a bucomaxilo já num outro patamar. A bucomaxilo hoje é um sonho. A gente é astro. Do que no passado. Nós né? hoje somos astros. É. A gente, quando começou, marcava a cirurgia quando tinha espaço vago. Hoje... Quando sobrava sala, cirurgia. Hoje, meu querido, eu já vi cirurgia médica ser retirada, desmarcada, para entrar uma cirurgia da bucomaxilofacial. Na Santa Casa em Santo André. Nunca imaginei que isso fosse acontecer em toda a minha vida. Sinceramente, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Em Santo André, na Santa Casa, eram 6 ou 7 salas do centro cirúrgico. Aí eram fixas as salas. Ortopedia, cirurgia geral, a urgência, que ficava vaga, neuro e a bucomaxilo. Se eu não tinha cirurgia... Então, a gente tinha cirurgia 2 por dia, né? De manhã e de tarde. Se por um acaso, em algum período, não estava lá no quadro, a neuro tinha que ligar na nossa sala e pedir para usar a nossa sala. Era fantástico.
Fala, a gente pode usar a sala da Buco? Ah, não, a gente vai subir com alguma coisa que tá aqui. Ah, não, pode usar a sala da Buco. É uma Era relação muito respeitosa de igualdade com qualquer especialidade. Exato. Eu garanto que isso acontece com qualquer especialidade. O cara Era liga para fantástico. ortopedia e fala, ó, eu posso botar na sala de ortopedia? Exato. Tudo bem? Isso demonstra o crescimento e a maturidade que a bucomaxilofacial hoje tem no mercado. Isso é inequívoco. Isso é consolidado. Isso é uma coisa que não se volta atrás. Né? Isso não volta atrás. A gente só pode olhar para frente agora. E realmente, hoje, eu imagino que o grande mercado que a bucomaxilofacial realmente vai ter são as cirurgias estéticas. Por N situações, igual a gente conversou. Ou porque eu gosto muito de fazer estética, simplesmente o bicho da estética me mordeu. E eu adoro fazer cirurgia estética, vamos dizer assim. Ou porque o colega sente que tem um nicho de mercado. Qual é a sua preferência? É estética? Eu gosto de fazer tudo. Esse é o problema. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de trauma, eu gosto de tumor. Eu gosto de cirurgia microvascularizada, eu gosto de estética, eu gosto de ortognática, eu gosto de ATM. Um dia na gosto de Bélgica, tudo. o que eu achei mais fantástico, o Swenin ficava o dia todo, né? E ele fazia muitas cirurgias, porque lá o esquema vai diferente. Mas teve um dia que eu achei fantástico. Ele fez 2 sisos, aí ele fez... É minha vida. Algumas ortogs, aí ele fez um lifting, aí ele fez uma fratura de côndilo, aí ele fez uma expansão, e aí ele fez mais alguma coisa... bem odontológico, assim, que eu falei, fantástico. Essa é a minha vida. Hoje minha vida é assim. Hoje minha vida é assim. Né? É lógico que, às vezes, você gosta mais de um procedimento. Lógico, eu gosto de fazer hemioangioplastia, tumor, micro... Adoro, mas, tipo assim, não é uma coisa tão frequente. Né? Adoro fazer próstata e côndilo. Mas entre não é uma ortog e coisa... estética, o que você prefere? Olha que pergunta difícil. Eu vim aqui para ajudar na entrevista. A ortognática com estética, né? Acho que é a junção das duas é o que torna tudo melhor. Né? Porque hoje o paciente pode até não querer fazer, mas eu não consigo não ver a necessidade de. E muitas vezes eu acho muito pouco provável não falar para o paciente que ele precise. Né? E muitos pacientes hoje me procuram pela junção com a estética. As cirurgias de estética de face, esse paciente ele está mais... ele é mais exigente? Muito mais. Muito mais? Muito mais exigente. Ele não precisa fazer aquela cirurgia, né? Ele está fazendo para melhorar. E é interessante que na ortognática, no meu ponto de vista aqui nas entrevistas, o tecido mole, né, onde quando você faz a cirurgia ortognática, é onde você não consegue colocar muito bem como que vai se comportar depois da ortognática. Às vezes, se o paciente é um pouco mais gordinho. Sim. Eu vejo alguns antes e depois que você vê que o paciente não tem um rosto muito definido, você não consegue muito enxergar, às vezes, a ortognática, né? Porque ali ele está com a tomografia, viu que fez o encaixe perfeito. Mas, esteticamente, você olhando, você não consegue. Tem uns casos que você fala assim, é maravilhoso, mas aí você vê o perfil do paciente, tem um rostinho, né, que marca, que você vê a cirurgia ortognática e tal. Agora, nas cirurgias de estética de face, você lida bastante com tecido mole. Você não Só com tecido mole. Só com tecido mole, né? Ela é muito mais difícil de você conseguir colocar isso num resultado para o paciente. Como que você... Tem um planejamento? Como que você mostra isso para o paciente? Tem um planejamento, o paciente tem consegue entender... Não, você tem programas de software de simulação de tecido mole. Existem. Mas você usa muito na sua rotina? Não, porque na verdade é a mesma situação que você abordou muito bem, de que muitas vezes um software de tecido mole não consegue prever uma ortognática. A ortognática, um dos grandes calcanhares dos nossos softwares é que alguns pontos você não tem uma replicação perfeita do que vai acontecer do tecido mole. É o nosso calcanhar. É mão, né? Você tem que enxergar e... Exatamente. Mas é a mesma coisa com a estética. Mas como que você faz o paciente visualizar que é isso que ele precisa e que ele vai ficar ótimo? Eu não uso muito recursos de software com cirurgia estética. Mas você mostra casos? Mostro casos semelhantes. Tá. Mostro casos semelhantes. O quanto que você vai tirar de tecido mole, de pele, essas Isso, coisas? na verdade, é marcado antes, né? O planejamento de uma blefaroplastia, por exemplo, é feito minutos antes da cirurgia. Você, de pé, com o paciente acordado, você vai desenhar a incisão. Você vai mostrar para ele o tanto de pele que você vai tirar. Às vezes você acaba tirando um pouco menos ou um pouco a mais no transoperatório por uma questão cirúrgica na hora. Mas você já sabe o tanto de pele que você vai tirar, você já sabe o tanto da sobrancelha que você vai levantar, você já sabe o tanto que você vai puxar atrás, você já tem essa metrificação. Entendeu? Hoje, os preenchedores, no meu ponto de vista, acho que a maior procura é lábio, né? Ou não?
Depende do nicho. Será? Depende. O Se for lábio parece que é tão... Mulheres de 18 a 100 Botox. anos, lábio elas adoram, sinceramente. Mas eu vejo Gostam muito. uma busca por definição mandibular Mudou muito muito. grande. Mudou muito. O que as mulheres hoje mais não gostam em termos lábio e bigode chinês? Incomoda. Incomoda muito. E aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: na cirurgia estética da face, o que você acha que vai, ou que já toma em primeiro lugar, assim, a pedido de fazer cirurgia? Hoje, para mim, se liberasse num mundo hipotético, 100%, vamos dizer assim, e vamos imaginar que de maneira lúdica todo mundo já soubesse, né? Apertei um botão, Resolveu. resolveu. Liberou, eu fui lá, botei meu dedo, por osmose, aprendi tudo, posso fazer tudo. Eu não tenho, assim, a cirurgia mais procurada é área dos olhos e papada. Acho Região que submandibular. o lifting também vem numa briga bem Mas boa. o lift tem a ver com o bigode, com o perfil do público que você tem. Por quê? O lift cérvico-mandibular é uma cirurgia muito grande, tão grande quanto a cirurgia ortognática. Que é aquela que puxa aqui? Aqui, ó, aqui puxa aqui e puxa atrás. Não, Puxa tudo, Não, né? aquilo lá é triste, cara. Ela pelo amor é de tão Deus. grande quanto a cirurgia ortognática. Ela é tão grande lá, quanto não, eu quanto vi a aquela cirurgia ortognática. cirurgia. Meu Deus do céu. Ela é uma cirurgia muito grande. Mas tem resultados fantásticos. Tem. E eu acredito que a cirurgia hoje que mais incomoda os pacientes é a posição de sobrancelha e a blefaroplastia. É lift do terço superior com... Porque tem muita coisa que a harmonização As mulheres não conseguem tem usar pra fazer. maquiagem. É toxina, é fio, é ultraformer, é preenchedor de têmpora, é tudo para ver se melhora. É a cirurgia. Para mim, é a cirurgia que, se fosse liberado hoje, para mim, a cirurgia que mais ia ser feita seria sobrancelha com blefaro. Porque as mulheres estão à procura. Quantas É caro uma cirurgia dessa, professor? não. Quantas não. quantas clínicas de. Quantas clínicas não? Quantas mulheres que fazem micropigmentação de sobrancelha que você conhece? Quantos lugares tem andando para o Brasil inteiro? Para você ver como a demanda de mercado é imensa. A posição da sobrancelha é uma coisa que conta muito para a mulher. Sim. Né? E a possibilidade de você E fazer. muda, né? Muda a face, né? Entendeu? Cara, Muda. o olho é espelho da alma. Não, tipo... Né? Você fez a sobrancelha, você olha, você já fala assim, O mudou. olho é o espelho da alma, né? Você por aqui. Então, isso é uma coisa que realmente para mim, seria o carro-chefe. Entendeu? O cirurgião consegue replicar isso no consultório? Porque hoje a aplicação de botox Não, aí a questão é você me perguntar se isso pode ser feito de maneira ambulatorial. Ambulatorial, hospitalar. tal. Sim, pode. Uma frontoplastia, Tranquilo, uma blefaroplastia, com sedação. com uma concedação. Com sedação Um auxiliar ali de boa? Com ou precisa sedação, com anestesista, com estrutura, tá. tudo. É um hospital day, vamos assim imaginar. Sim, Não, não é uma realidade então comum para qualquer consultório. Não. Mas é replicável. É replicável. Isso não era um tipo de problema de ser feito, desde que você tenha a liberação legal para isso. E você pode ter certeza, né, meu querido? A partir do momento que o bucomaxilofacial tiver liberado, com certeza existem hospitais que vão receber essa demanda. Essa demanda. Está dentro da legalidade. Sim. Por que eu não vou aceitar? A não ser que você tenha um viés específico de uma instituição privada, cujo, sei lá, um dos sócios é plástico. Hoje o hospital não pode porque o cirurgião não tem autorização. Sim. Exato. Mas por exemplo, eu tenho hospitais em Goiânia, por exemplo, não é uma exceção só. O cara deixa eu fazer porque eu sou médico, mas, por exemplo, ele fala assim, não pode fazer lipo junto com a ortognática. Aí você fala, mas eu sou médico, eu sou dentista, posso fazer? Ele fala, não, é hospital privado. Então, os sócios são plásticos, eles vetam a realização de procedimento estético para outra pessoa. Então, se você fosse ortopedista, viesse aqui fazer um fêmur e fosse fazer uma lipo, eu falar para você que você não pode fazer a lipo, você pode fazer o fêmur. Não é uma coisa que é agente, é simplesmente um hospital privado. Tem dono. Hospital. Ele tem dono. O corpo clínico decide o que faz, você vai fazer o quê? Não tem, né? Vai lá você e monte seu hospital. Né? O que o cara me falou, vai lá e monte você seu hospital. Mas foi brincando isso. Mas assim, é isso. Então, muitas vezes você pode ser vetado a realizar um procedimento legal porque existe uma situação interna do corpo clínico. Isso é aceitável, não tem o que ser feito. Se for privado, é instituição. Hospital privado. A curva de aprendizado para fazer essas cirurgias estéticas da face, como é que você avalia esse caminho, essa curva aí? Você está aqui, você está aqui, você está aqui ou você está aqui. Isso varia muito.
Por isso que a gente volta no começo à formação do bucomaxilofacial. Sim. Tem que ser uma formação de excelência. Né? O grande problema é você, não criticando ninguém, mas o grande problema é você buscar um curso híbrido, ou não sei como é que eles chamam, ao qual você não tem as cirurgias básicas da cirurgia maxilofacial tradicional e você substitui isso por uma questão de mercado por cirurgias estéticas. Depende muito de como esse colega está. Eu prefiro muito mais um cirurgião que tem uma formação de 3 anos no hospital, fazendo... A gente fala arroz com feijão, mas não é arroz com feijão, ortognática, ATM, O médico não você é... aceita ela também ou não? Hã? O médico você aceita ela também como aluno no seu curso? Já tivemos. Já tivemos. Já tivemos. Já tivemos. Dermato, otorrino. Dermato, otorrino. Que é outra escola, né? O médico ele tem mais... Alguns porque eram amigos, outros porque... Pode falar? Amigos de amigos. Não, porque a gente não sabia que ele era dermato. O cara simplesmente entrou e falou que era buco. E era buco, é a mesma e era história da dermato. dermatologista que botou Menos mal harmonização esse aí. orofacial. Ela chegou mal. e falou, sou buco, beleza, vamos fazer. Aí chegou lá... E aí foi bem, assim. A única diferença foi nas primeiras turmas que a gente abriu. Na verdade, não é que nem a gente abriu. A gente não pensou. A gente simplesmente abriu a vaga e na nossa cabeça estava, vamos ser procurados por bucomaxilos porque é o nosso público. Eu tenho algumas pessoas da bucomaxilo que podem até me conhecer, mas fora da bucomaxilo, ninguém vai me conhecer, né? Quem sou eu? Então, a gente pensou, quem virá nos procurar são os colegas. E aí tivemos algumas outras áreas inscritas no curso. E realmente o curso não andou legal por conta dessa diferença. A gente sempre faz uma reunião. A gente é muito aberto a feedback, a gente quer feedback. E tudo se torna muito político. E a gente faz Essa sempre é a uma questão. reunião. Não, mas não é nem disso. O que melhoraria no curso? E aí a gente ouviu as queixas. Quem era cirurgião falou que o curso tinha se tornado um pouco básico em alguns quesitos, que já queria entrar direto na cirurgia. Quem não era cirurgião sentiu falta de aulas de anatomia, de técnica cirúrgica, de anestesia, porque não é a rotina. E aí a gente falou, meu Deus, como que agrada? Aí fizemos uma segunda turma e tentamos agradar gregos e troianos, que não foi legal também. E aí, a partir da terceira turma, a gente falou, a gente vai ter que fazer uma escolha, porque a gente não vai conseguir abraçar. Eu não consigo pegar metade do meu período e ensinar técnica cirúrgica. É pouco tempo que a gente tem. Incisão. Eu preciso... Eu não Coisa consigo básica. ensinar alguém num curso curto. Eu não, assim, se fosse um curso longo, ótimo, mas não consigo. Então, aí a gente optou em... Precisa ter formação cirúrgica. Precisa ter formação cirúrgica. Eu faço um curso, a gente vai ter hoje um podcast de implantes faciais e a gente que organiza, a Agape que organiza. E na primeira turma a gente colocou 10 alunos, a gente usa essas próteses, né, que é customizada. Colocamos 10 alunos, segunda turma 10 alunos, enfim. Mas no primeiro a gente aconteceu isso. A gente colocou, tinha um médico, tinha um orto, tinha bucomaxilo. E aí, na hora de fazer cirurgia, o orto, 30 anos de ortodontia, tinha isso, estética, tinha ROF, mas não tinha... Ele era da ROF, mas ele não tinha formação cirúrgica. Então, assim, aí a gente percebia. Aí tinha um buco de um lado e o cara da ROF do outro. Na hora de operar, você via o buco fazia de um lado... Aí, ângulo de mandíbula lá no fundo. O orto pagando maior pau, o paciente lá sedado. E os bucos olhando, dizendo assim, cara, tu tá fazendo? Aí perguntando. Então, é exatamente isso que você tá falando. Você não consegue... É difícil. Você não consegue evoluir com o curso se você Não não agrada vai. ninguém. Esse é o Você já principal. não tem uma turma... Se você já tem uma turma heterogênea, mesmo só com bucomaxilofaciais... É engraçado, né? Eu Você fiz um imagina- podcast semana passada com uma dentista no canal da Odontocast que a gente tem. E ela faz implante, da cirurgia. Faz implante e faz zigomático. Pô, fazer implante zigomático Muito difícil. é muito difícil. Muito Ela difícil. vive de implante zigomático. Ela vai fazer um curso de prótese facial. Ela falou, cara, eu paguei um pau para fazer o mento de descolar ali e tal. E ela falou, tá gravado lá. Ela falou assim, cara, você não tá entendendo. E ela faz zigomático, perigóide, É caramba, diferente, 4. É totalmente diferente. Treinamento. É difícil. Se a gente faz uma turma para quem não tem nenhum tipo de treinamento, a gente vai voltar no básico, a gente vai agradar. Mas misturar, acho que foi... Não dá. É uma experiência Não dá. acho que de todo mundo que é ruim. Para finalizar, bichectomia não se fala mais? Por quê? Um boom de indicação, né? Uma época... Uma época, 2014, Não, só falar... 13, Não, até antes. um pouco, né? E agora, sumiu as bichectomias? Eu culpo muito, já falei em aula, o celular, né? A selfie.
para mim, porque os primeiros celulares, as câmeras, elas faziam mais o efeito barril, alongavam mais o rosto. Nada. Por isso que as mulheres Selfie. faziam Selfie com biquinho. selfie com biquíni, né? Então, a época da selfie com biquíni foi o boom da bichectomia. Mas eu acho que a bichectomia, ela foi vilã sem ser vilã. Acho tudo Quais que foram tem os um problemas? Por que eu acho pararam de eu acho que indicação? queimaram a Porque fizeram a demais técnica. pra quem não Fizeram demais precisava. porque não precisava. Deu ruim. Ou simplesmente não dá resultado. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu vejo muito típico? Por exemplo, mulheres ou homens obesos querendo fazer a bichectomia. Tá, não vai dar uma grande mudança. Outra situação, por exemplo, pacientes já maduros, que já têm indicação de fazer um lift e não quer fazer um lift, ou não tem dinheiro para fazer um lift, e entendiam que fazer a bichectomia seria uma coisa que ajudaria ela, por exemplo. Então, você acaba não tendo... Ou quem tem deficiência de região zigomática De malar. malar, que é afinar o rosto, porque hoje o que entende, né, dentro da evolução de padrão de beleza, que nos anos 50 era um, nos anos 70 era outro, e agora a gente tem outro. Que é esse rosto mais marcado, e até por isso que as mulheres procuram mais até marcar a mandíbula. E aí, o paciente pobre nessa região, já tinha isso aqui afundado, ele queria marcar as custas da bichectomia. E não era, ele precisava dar volume aqui nessa região. E aí hoje você olha e você fala, nossa, a bichectomia me deixou cadavérico. Tem um grupo, não sei se tem mais, tinha um Instagram, que quando a gente dava aula disso, na época tinha mais de 10 mil seguidores, que chamava Vítimas, Crimes, alguma coisa assim da bichectomia. E aí você claramente você não tem indicação, não tem indicação, não tem indicação. E não volta mais. Não. Porque, na verdade, assim, eu falo para os pacientes o seguinte, para a bichectomia ficar bonita, você tem que ter um malar bonito e uma mandíbula bonita. Sim. E tem que ser classe 1. Se você é dólico, excesso vertical de maxila, classe 2, mandíbula masseter fininho, mandíbula... Não vai ter efeito da bichectomia. Você não vai ter um efeito nenhum. Você vai tirar a bola de bichar e não Eu tenho não dois vai casos ter. muito emblemáticos, porque são duas pessoas que eu acompanho até hoje. De mais de 10 anos de bichectomia, incrível o resultado. Mas é exatamente isso. Monzigoma, boa mandíbula, paciente jovem, em classe 1. Você tem características faciais que te possibilitam uma boa indicação dela. E envelhecer todo mundo vai, né? É importante lembrar. Cair vai cair para todo mundo. Igual. Eu acho que para mim não vai cair, não. Já está caindo, já no 42. Meus amigos, tinha que ser ao vivo isso, né? Assim, pra gente colocar o público junto e aí vir pedrada para todo lado. Próximo curso Faz a um gente faz. podcast com auditório, olha que interessante. Sabe, fazer uma pedrada. No próximo curso de vocês que vierem A aqui gente faz. para fazer o curso, a gente fazer um ao vivaço aí, divulgar, colocar os seus alunos para começar já a fazer pergunta antes para vocês Manda aqui. manda ver. Já começar o quebra Pensa no antes. podcast com auditório, vai pensando. Top, né? Eu acho Dentro que desses congressos aí a gente tem que fazer. é ótimo. Quanto tempo nós tivemos de podcast aí, ô Vinícius? 1h41. A doutora Carolina Ventura nos deu até às 16 horas. Enfim, acho que para quem não está nos acompanhando, né? Assim, a gente está aqui. A chuva agora, hein? Sim. Pesada. São 16 horas e 10 minutos. Passamos 10 minutinhos, né, do nosso combinado aqui. Ortognática, você vai ouvir mais sobre esse assunto num próximo episódio, que é o assunto que foi tomado totalmente nas questões burocráticas, né? Fluiu. O assunto fluiu. né? Fluiu. Fez um Se curso- tivesse fez uma um curso bebidinha natural. aqui... Mas se você quer fazer alguma pergunta que te apeteça, De ortognática, pode essa é a fazer hora. que a gente faz, não tem problema. Não, meus amigos, eu estou muito contente com o que nós geramos de conteúdo aqui hoje. Na verdade, eu anotei aqui, não era nem de ortognática, era de implantes faciais das próteses. Você acha que é o momento das próteses? Sim. Você acha que chegou uma hora agora que... Sim, com certeza. É muito Porque você bem. falou daquela de silicone e tal. Não, a prótese de silicone não dá, né? O que você já viu dessas próteses hoje? Você acha que... As customizadas encontrou- são excelentes. Essas que são feitas na hora ou aquelas que vêm prontas? Prefiro as prontas. Que vêm prontas? Qual que é o problema daquelas que você... A questão tudo é Anvisa, né? Hoje a Anvisa só libera para essas próteses indiretas, né? Mas hoje os cursos que a gente faz é essas que são Eu não feitas vejo mal nenhum também. com gesso, né? Cimento cirúrgico. Querido, eu fiz próteses faciais com protótipos, falando no início do século, que eu prototipava o paciente, eu fazia a prótese de ângulo de cera,
incluía numa mufla prensável, igual uma dentadura, e Sim, fazia. na hora. Ele foi longe agora, hein? Eu vou te falar, as primeiras. Foi longe. As primeiras. Próteses, por exemplo, de pacientes com afundamento craniano, pós-tumor. Você fazia prototipagem, será, fazia junto com o neuro, evidentemente, esses casos. Mas eu tenho casos assim também. Entendeu? E hoje, realmente, a possibilidade de você fazer ela customizada, ela é fantástica. Qualquer procedimento cirúrgico da face que tem essa questão de incisão, tá para o bucomaxila, né? Sim. Não tem injetáveis, a gente teria que separar aí esse... Não, mas o bucomaxila pode fazer o injetável. Sim. Com certeza. É a mesma história do dentista pode fazer tudo, o bucomaxila também pode fazer. Essas próteses tem feito, doutor? Essas próteses faciais? Tenho. E eu vou só fazer uma acréscimo dos injetáveis. Eu acho que quem trabalha com cirurgia estética precisa dominar os injetáveis também. Precisa, claro. Precisa dominar as próteses e os injetáveis, porque você lança a mão de opções para o seu paciente. Sim, com certeza. Porque quando a gente fala de estética pós-ortognática, vamos puxar a ortognática, você está falando de refino. E às vezes o refino é uma cirurgia, às vezes o refino é uma prótese de ângulo, às vezes o refino é um injetável. Então, acho que você precisa dominar. Às vezes o refino é um preenchedor aqui na área da mentoplastia. Às vezes o refino é um preenchedor na área da sagital. Exato. Um paciente mais magrinho, por exemplo. Quem só tem um martelo, qualquer coisa vira prego, não é isso? Então, você precisa ter diversas opções para refinar Eu já tive paciente que fez preenchimento de mento uma vez. Gostou. Ele não quer operar. Aí, um ano depois, ele volta, faz outro preenchimento de mento. Ele gostou. Não fica sem o mento. Não quer operar. Terceira vez, ele chega para mim e fala, doutor, vou fazer o mento. Não vou ficar fazendo preenchimento a vida inteira. Você acha que essa era a pergunta que eu ia fazer. Vocês acham que as próteses podem tirar o mercado dos injetáveis? Não. Porque uma vez que você fez uma prótese, seja ela de ângulo ou de mento, a durabilidade e outra. Mas até os injetáveis, por exemplo, em outras áreas. Eu acho que o injetável nunca vai perder seu campo. Nunca. Mas a prótese tem seu lugar. Mas você falou aí, por exemplo, que é a mandíbula, que é onde o paciente... por exemplo, você vai no meu consultório, você fala que você quer ter ângulo de mandíbula, por exemplo. Eu vou indicar para você prótese, não vou indicar para você injetor. Agora, você tem uma deficiência aqui em região de corpo. Não fica bom. Injetável. Você não consegue definir um ângulo de mandíbula tão bem, com exceção de alguns casos, na minha opinião. Se você pegar todos os casos e botar na sacola só, ângulo de mandíbula, por exemplo, o melhor preenchimento é prótese. É o mais estável, o mais bonito, fica preciso. Né? Ou você tem que gastar tanto preenchimento no ângulo da mandíbula do paciente que fica tão caro quanto uma prótese. E é feito uma vez só a prótese, né? E a prótese é feita uma vez só. Pensa num defeito, igual você falou. No finalzinho da mentoplastia. Não, preenchimento. Você quer fazer um pouquinho de arco zigomático, fica lindo. Preenchimento. Não vai ter como tirar o... Não. Agora, mas vai diminuir, não mas vai? Mas entende o seguinte, eu estou falando de um paciente que não tem indicação ortognática. Um paciente classe 1, que tem só o hipomentonismo, que teria que fazer ou a mentoplastia, ou uma prótese, ou, por exemplo, um preenchedor. Com certeza, o melhor resultado é a mentoplastia. Mas a mentoplastia e a prótese são estáveis? São. Só que a mentoplastia, quando você faz um avanço de mento, você estira toda a musculatura abaixo da mandíbula. Então, você melhora a região cervical inferior do paciente. Quando você faz uma prótese, por exemplo, você coloca uma prótese na região, você não está esticando aquela musculatura. Apesar das duas serem definitivas, então tudo bem, eu acredito que a mentoplastia ela é superior na grande parte dos casos. É lógico, um paciente que tem que fazer uma mentoplastia de 2, 3 milímetros, você pode negociar uma prótese com ele, porque é um preenchimento, é um avanço pequeno. Mas, na minha opinião, se o paciente tem que fazer um grande avanço de mento, por exemplo, eu vou sempre puxar a sardinha para o médico. Você acha que todos têm seu lugar? Todos têm seu lugar. Todos, absolutamente todos têm seu lugar, porque depende muito da quantidade, do avanço. Simplesmente o paciente fala para você, não quer, doutor, eu passo o fio a vida inteira, mas eu não faço um lift. Eu não quero. Não gosto de cirurgia, tenho medo de cirurgia, não quero fazer. Doutor, eu faço preenchimento no meu mento a vida inteira, mas eu não faço uma mentoplastia. Eu não quero fazer a mentoplastia. Eu não quero fazer E tem esse paciente, né? Tem. E tem o paciente que fala para você assim, ó... eu quero fazer prótese, eu quero fazer tal. Aí eu falo, vamos fazer botox. Não, botox não, porque botox é definitivo, é provisório. Eu só faço coisa definitiva. Eu falo, meu querido, mas você está pensando certo, mas está pensando errado. Porque aí o paciente diz, não, eu não faço. Aí sabe o que eu respondo para o paciente? Eu falo assim, então é igual diabético.
Você não vai tomar o remédio para o diabetes porque ele é transitório? Não, eu tenho que tomar todo dia. Bingo, Botox também. Então, para você tratar rugas hipercinéticas, marcas de expressão, é Botox, não é outra coisa. Essa comparação cabe, é uma prótese de ângulo, tal, mas alguns procedimentos não tem jeito. Alguns procedimentos têm que ser feitos. Começou com estética há quanto tempo, professor? Olha, uns 13, 14 anos. Com injetores. Primeiro. E a bucomaxila há quanto tempo? A bucomaxila desde 2004. Então você foi muito humilhado dentro da bucomaxila com a estética. Mais Por ou ser menos. médico, menos quando eu fiz e fazia, não existia o viés de ensinar, existia só o viés de você fazer. Então, na verdade, era tudo muito legal. Né? Vou fazer uma ortognática com lipo, tudo bem. Ele é médico, ele está fazendo, está tudo bem. A gente pega uns bucomaxilo raiz aqui que você fala de estética pros caras. Os caras querem bater na gente. Do tipo, bucomaxilo e... Sabe, tipo... Tem, né? E vai ter sempre. Como tem colegas maduros que, sinceramente, querem crescer cada vez mais. Mas eu tô vendo os raiz de 30 anos começar... Eu tô vendo eles nos cursos de estética agora, viu? Então, eu tô vendo. Já tivemos alunos ilustríssimos. Ó, eu sei que vocês já tiveram alunos ilustríssimos, eu imagino. Entendeu? Eles estão se rendendo a... acho que tá tudo bem. Acho que se a motivação ela financeira ou financeira, não digo sentido, não no sentido vil, tipo Sim. assim, o cara quer agregar mais valor Dá ao resultado, consultório, dá ao resultado. consultório. Ou o cara quer melhorar o próprio caso. O caso dele, cara, tudo é muito válido. Eu acho que todas as formas são válidas. Tem uns casos de ortognática que você vê antes e depois, que você fala assim, cara, não dá pra você ver um resultado desse só ortognática. Sim. Né? Isso você não consegue entregar, né? E eu vejo o contrário, eu vejo alguns resultados de ortognática que o meu paciente, o que me procura hoje, não aceitaria. Sim. Ele ia querer complementos, ele ia querer outras coisas, ele não ia aceitar só a oclusão e ok, e um perfil equilibrado. Ele ia querer que melhorasse aqui, ali. Você queria que voltasse uns pacientes seus, né? Que você já operou lá atrás, tipo assim, pra melhorar. Eles Tem. voltam. Eu tenho Tipo bastante. assim, ó, poderia ter melhorado isso. Olha, se ele voltasse, eu teria feito já. isso. Não, eles voltam. Já Tem tive paciente que eu fiz tratamento, ortognática 15 anos atrás e que eu fiz fronto e bléfaro nele, que era uma coisa que não precisava ter feito na época, evidentemente, mas ele envelheceu, sentiu necessidade. Ortognática, depois uma prótese facial também. É né? bom. Que acaba associando. Bom, a prótese facial ela funciona muito bem. Eu acho que... E talvez, se a gente for ver, foi o primeiro procedimento estético que a bucomaxilofacial fez. Foi a prótese. Essa foi a prótese, É. Isso com certeza. Já era estético, mas Já era só falava estético, prótese. mas era prótese. É estético. Mas parece que a prótese está mais próximo do porque bucomaxilo, Ela né? voltou Ela voltou, agora. porque na verdade a prótese era feita muito junto com a ortognática. E aí você começa a ter hoje pacientes que são exclusivos de prótese. 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 O cara não tem indicação de ortognática. O cara tem um ângulo de mandíbula bem formado. Às vezes o cara tem um mento normal, mas ele quer ter um ângulo de mandíbula, ele quer ter um malar. Ou seja, existem indicações fora do paciente que tem indicação de ortognática para isso. O curso de vocês amanhã tem paciente também ou não? Tem paciente Vocês no têm sábado prática? e domingo. Sim. Tem a prática? Amanhã é só teoria. O aluno também põe a mão? Põe Põe muito. muita. Põe muito. Como que você segura a mão desse cirurgião, cara? A gente tem alguns diferenciais no curso, que é um curso É o nível, né? reduzido. Vai devagar, vai. Mas são poucos alunos. São poucos alunos. Para que a gente fique, cada um de nós, 100% Sempre. do tempo com uma dupla. São três cirurgias A simultâneas. gente tem uma excelente equipe de apoio. São 3 cirurgias simultâneas com 3 professores simultâneos. Que faz com que a gente fique, cada professor, com uma dupla full Fixa, time. full time. E o resto, os bastidores, a gente tem a equipe que nos ajuda maravilhosamente No bem. curso de implante que eu tava, o cirurgião saiu, o cara foi fazer incisão aqui no mento, né, no lábio. Ele fez, acho que muito em cima, depois na hora de fechar aqui, né? Horrível. Aí, toma, paga pau. Aí o cirurgião chegou, aí ele não conseguia fechar. Mas lógico, quando você fez a incisão, que a incisão tem que ser lá no Não, lugar. como a gente tem Você errou. paciente Você mesmo, a gente você toma deixou... muito cuidado. Não, o tempo inteiro. Você deixou 2 minutos, o cirurgião... Não. Não, a gente não faz... No domingo, não. No domingo a gente brinca que a gente já tá mais A gente sossegado. está o tempo inteiro do lado. Mas- Tem que estar toda hora, né? Não, full fica time. e não só do lado, paramentado dentro da cirurgia. Você não está do lado olhando. Na hora que ele pega... Você tá participando. Você está Não, participando, você está a auxiliando. gente tá de Geralmente, luva o tempo todo. um colega faz um lado, você auxilia ele. Depois eles invertem, um colega faz o lado, você auxilia Auxilia o ele. outro, Então você sempre é o auxiliar.
Você sempre está auxiliando. junto. Você está junto. Acontece só em São Paulo ou tem outro lugar que vocês fazem? Em São Paulo, por conta dessa estrutura. A gente tem uma retaguarda... Que é lá no Next. E a clínica é numa clínica aqui em São Paulo mesmo, privada. Mas a estrutura que eu digo, dos auxiliares, THD, material... as secretárias que nos ajudam no agendamento, 6 alunos, 3 professores, 3 professores auxiliares, 2 físios, gente, mais enfermeira, mais secretária. Então é uma estrutura bem grande. Mas todo mundo, se você for ver ali, dá umas 15 pessoas. A gente tem um grupo grande, então... porque realmente, sem essa equipe, né, Alan, acho que a gente não era nada. Não era nada, não tem Porque jeito. é bem complexo todo o sistema. Então, a gente já estudou algumas propostas de levar para... É muito difícil a gente replicar isso. Mas é muito difícil. Igual o seu podcast. Aí é difícil. Você até vai, mas é difícil. Você entendeu? Exato. Porque você tem tudo. Você tem toda a estrutura pronta, calibrada e treinada. A gente põe na ponta do lápis também isso, né? O curso é um modelo de negócio... Não sejamos hipócritas. Sim. Você começa a ver... Não vale a pena para ninguém. Nem quem quer nos contratar e nem para a gente. Por conta do que a gente conseguiu 5 anos depois... Padronizar. Né? E tem muito bucomaxilo que se formou, não conseguiu propor a carreira em ATM, ortognática, foi pro lado da cirurgia estética, na parte da porque esse colega que não acaba, às vezes, não tendo entrado em hospital ou alguma outra coisa, ele vai fazer siso, vai fazer implante. Né? E aí, muitas vezes, ele nicha para estética. Tem bastante bucomaxilo que não faz ortognática, não faz ATM. Ficou na vida do implante, foi para tentar, porque é um mercado muito fechado, né, bucomaxilo. A gente tem umas histórias aqui de colegas que já passaram por aqui. É muito desafiador para você conseguir entrar em equipe, em hospital. Com certeza. Eu acho que cada vez mais vai ter esse profissional bucomaxilo que não vai conseguir deslanchar nessas... Ou ele vai ter que ir literalmente para o interior do interior, né? Os rincões do país, igual as pessoas falam, né? Tipo assim, um lugar para desbravar o mercado. Ou ele vai ter que se associar a alguém que já está há algum tempo aqui. É difícil. É difícil começar sozinho. Hoje em dia é muito difícil. Qualquer área da saúde, não se iludam, não acho que é só a bucomaxilo. Né? Todas, tá? Vai, faz ortopedia, bate aqui no hospital do lado, vê se você consegue entrar numa equipe. Eu fiz tal lugar, tenho tal formação. Tá, e aí, eu também tenho quem faz isso aqui, tá aqui. Então, assim, não é assim também. Né? Meus amigos, um prazer imenso recebê-los aqui na BucoCast mais uma vez. Né? Em menos de 2 meses eu consegui fazer uma dobradinha com vocês. O professor Alan lá em Goiânia, a Carol aqui em São Paulo. E estão convidados a voltarem quando quiserem, trazer o Dr. Lucas também, né? Vamos, pode ter plateia. O Lucas é difícil de responder até o WhatsApp. Eu acho que vou trazer ele no... fazer modelo de auditório, inédito. Pode ter plateia, pode ter público, perguntas ao vivo. A Carol, mais um podcast, ela senta aqui no meu lugar. Né? Professor, suas considerações finais desse episódio, desse podcast, o que você achou? A nossa estrutura aqui. Achei lindo, maravilhoso, muito elegante a estrutura, realmente muito acolhedora. A equipe de vocês, fantástica, com certeza. Né? O profissionalismo de vocês realmente é uma coisa acima da média que explica onde você está hoje. Né? Isso aí acho que é reflexo do trabalho seu e de toda a sua equipe, com certeza. E a gente falar do que a gente gosta é muito bom. Né? Então, assim, minha paixão acho que é a cirurgia e meu hobby é a cirurgia. Né? Então, vim aqui falar de cirurgia, falar de passado, presente, futuro, perspectivas de mercado futuro, discutir, aprender, sempre é muito bom. Obrigado. Né? Então, não tem como eu dizer que eu estou pronto para novos convites, com certeza, né? Porque realmente é um grande prazer estar aqui. Nós somos realmente fãs do seu trabalho e entendemos, claro, o papel que você faz para fazer a bucomaxilofacial cada vez maior. Eu tento aqui. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Exato. Obrigado, meu amigo. Professora, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, ainda mais agora com meu parceiro, Alan. Eu acho... Como o Alan falou, seu trabalho é muito fantástico, tanto que estou aqui de novo em pouco tempo. Próximo eu peço música no Fantástico. Mas eu acho que é muito importante porque a gente consegue divulgar, né, todos os palestrantes que vêm aqui. Eu sei que você seleciona isso com muito cuidado. A gente consegue compartilhar e divulgar informações, tanto embasadas cientificamente, quanto das experiências. Né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com outros colegas. Eu sou uma pessoa sempre aberta a aprender, eu gosto muito disso. Sempre me coloco nessa posição, então... Eu acho que esse trabalho, essa troca, isso é importantíssimo para a nossa especialidade.
muito bom a gente discutir as nossas perspectivas, porque a gente também ainda está numa posição um pouco, né, do que vai acontecer. Então, acho que esse debate só faz com que a especialidade cresça ainda mais. E conte com a gente, com a nossa equipe toda, como um time. Do que você precisar, vamos fazer o nosso programa de auditório. Vamos fazer, ela quer fazer e a gente vai fazer um podcast de auditório. Meus amigos, você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube, também alguns cortes que nós compartilhamos no Instagram. Você pode também seguir lá o Instagram da Bucocast. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos. E até o próximo episódio.